Olá, meus amigos, tudo bom? Tô tampando o e-mail aqui. Bem-vindos a mais uma live, dessa vez com a queridíssima Vanessa Rich, mais uma profissional que marcou a época de muita gente, né? E que a mim, principalmente, remete uma memória afetiva muito legal. Ela já entrou, já voltei de muito jogo do Maracanã e ligava no Sport TV News, ela tava lá, madrugas, muito legal. Vanessa já enviou a solicitação aqui, galera. Sejam todos bem-vindos e vamos começar esse bate-papo que promete muito. Deixa eu aceitar, Vanessa. Deixa eu sair daqui da frente que eu tô tampando tudo. Vocês estão me ouvindo? Oi! Que isso, veio até de rosa em Boa homenagem ao noite! jornal. Eu vim, pô, em homenagem, né? Deixa eu ajeitar aqui essa câmera aqui. Eu também tô Pô, meio torto. Você me ouve bem, Vanessa? eu te escuto bem. Deixa eu colocar uma iluminação aqui melhorzinha. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já tá melhor agora. E Um aí? amigo meu que Adorei esse trabalha. convite, hein? Tá Um me amigo ouvindo meu. bem? Tô, e você me ouve? Te ouvindo bem. Deixa eu tomar uma bronca logo, que um amigo meu que trabalha na Globo também falou: Pô, Pedro, você mandou branco no fundo branco? Hoje eu fiz de novo. Tem problema? Não, você vai aparecer só a sua cabeça, mas tá tudo certo. Com essa cara gorda aqui não tem problema, então. Não, Pedro, isso é detalhe, detalhe. O que importa é o conteúdo. O mais importante agora é o conteúdo, é a desconstrução da televisão. Tô aprendendo isso. Exato. Gostei, exatamente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo aceite. A gente vem se falando há um tempo já, mas sua agenda parece o Neymar, é impressionante, mas você sempre disponível, sempre super acessível. Muito obrigado pelo carinho, pelo aceite. Eu adorei esse convite. Nossa, vamos trocar uma ideia. O Jornal dos Esportes faz parte da minha carreira, da minha história. Acho que foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro jornal que eu li, que eu me interessei por esportes, era um jornal extremamente marcante. Era um jornal que era uma referência. E acho que foi o meu primeiro contato com o esporte ainda na faculdade. Então, assim, nossa, uma honra. Pô, que legal. Eu vou começar, não vou começar pelo começo, não, porque eu tenho medo de esquecer esse recado. A última live que eu fiz foi com o Bruno Lohance, queridíssimo. Foi muito legal. Nossa, ele se abriu de um jeito. Meu amigo, A gente ficou até emocionado. Aí, quando eu postei a live, ele falou: Pedrão, você vai adorar. A Vanessa é incrível, minha amiga, uma das pessoas que eu mais gostei de trabalhar. Ela é maravilhosa, te encheu de elogios. E aqui está o eu registro. trabalhei muito tempo com o Bruno no Sport TV, cara. Um super parceiro, super talentoso. Adoro ele. Eu não podia esquecer de dar esse recado, senão ele ia brigar comigo. Ai, que bom. Beijo, Lohans! Então, você começou falando do jornal, me fala mais um pouco dessa sua lembrança, dessa sua relação inicial com o Jornal do Esporte, que, como você disse, acho que para muita gente foi o primeiro acesso, né, a um periódico de esportes. Então, eu te confesso que eu tinha um preconceito com o jornalismo. Então, a primeira faculdade que eu me formei foi publicidade. Eu era apaixonada, estava naquela época que o Medina estava começando a fazer Rock in Rio. Então, era assim, pô, a agência do Medina, né? Era o sonho de consumo de todo estudante que queria fazer comunicação. E a minha carreira, na verdade, começou porque a minha família tinha um orfanato, tem até hoje. E aí a gente fazia uma festa junina de rua para promover, para a gente poder arrecadar dinheiro para o orfanato. E eu já estava cursando comunicação, mas eu estava fazendo publicidade. E meu pai falou, pô, Vanessa, vai lá, fica com o microfone lá na festa, anuncia lá, Correio do Amor. Eu falei, pai, tipo assim, ok, eu faço comunicação, mas eu não tenho esse talento. E assim, com 1 hora de festa, já veio um cara e falou, pô, você é a fulana da Transamérica? Eu, não. Aí mais 1 hora de festa, pô, você trabalha na Rádio Cidade, né? Aí eu, não. O terceiro cara falou, olha só, se você não trabalha com isso, toma aqui um cartãozinho, tem um curso do Bocão, que é o locutor de cabine da TV Globo, vai lá e faz esse curso. Então eu estava cursando publicidade e aí comecei a fazer esse curso. E aí pintou um estágio em rádio. Quando pintou o estágio na rádio, eu falei, cara, mas esse estágio em que era em jornalismo? Era na Universidade FM, que era da Faculdade Estácio. E aí eu falei, cara, mas eu odeio jornalismo com todas as minhas forças. Eu tinha uma imagem muito errônea do que era jornalismo. E aí, quando eu entrei para fazer a rádio, e que, assim, 2 meses depois eu já tinha virado locutora, eu entrei para fazer jornalismo e virei locutora imediatamente,
eu entendi que aquelas entrevistas que eu fazia com as bandas, aquelas coberturas que eu fazia, e era FM, hein? Já era jornalismo. E aí eu comecei a me interessar pelo esporte, foi aí que veio o Jornal dos Esportes. Era um jornal que eu lia com muita frequência. E tinha essa coisa dele ser rosa, né? Então, assim, é interessante isso. Ele era muito atrativo. E era curioso porque eu estudava publicidade, mas aí eu comecei a perceber que eu já estava fazendo jornalismo era uma coisa que eu não tinha nem escolha, sabe, Pedro? Era uma coisa que nasceu comigo. Eu, menina ainda, eu já fazia entrevista nas festas com os meus amigos. Um dos meus amigos era o Marcelo Rodrigues, que é o comentarista de futsal do Sport TV. Então a gente ia nas festas e ficava ali entrevistando as pessoas. Ele era o cinegrafista e eu era a repórter. Então eu já fazia isso, né? E aí, quando eu vi que para entrar na televisão eu precisava do jornalismo, que seria o próximo passo depois da rádio, eu fiquei 7 anos em rádio, eu falei, cara, eu preciso fazer jornalismo. Aí eu voltei para a faculdade para cursar mais 1 ano e meio de jornalismo para poder entrar na TV Globo. Então foi um processo que eu vivi, então eu me enamorei ali, eu fui conhecendo o que era o jornalismo. E na rádio eu já fazia, tipo, eles faziam a Jovem Pan fazia umas promoções de moto velocidade, então eu ia, anunciava lá a corrida. Só que eu não entendia bem. Então teve uma corrida lá que eu anunciei a primeira volta e era volta de aquecimento. Eu, tipo, dei a largada, era aquecimento. Então eu fui aprendendo esse ambiente do esporte já no rádio. Nossa, que incrível. Eu, de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, é que eu fiz uma colinha, porque a sua Manda história ver. é Manda ver. sensacional, né? Falando de rádio, você sondou um pouquinho seu início da TV. Me fala dessa sua transição, de fato, da rádio para a TV, semelhanças, diferenças, como é que foi isso como um profissional? Eu sempre gostei de fazer ao vivo. Eu acho que o grande diferencial é que no rádio você aprende rapidez de raciocínio, improviso. Se eu pudesse dar um conselho para quem vai começar, eu daria: comece pelo rádio, porque é um veículo completo, é um veículo que te dá base, que te dá rapidez mesmo de raciocínio. Então, eu fiz Rádio Universidade, depois eu fui para a Rádio Cidade e depois eu fui fazer Jovem Pan. Então, quando a Jovem Pan veio para o Rio de Janeiro, eu fui a primeira locutora da Pan. Era lá em Niterói, onde era a Rádio Fluminense. Então, para o público do Rio de Janeiro, o público ficou pé da vida. Depois esses paulistas chegam aqui, tiram a nossa rádio rock, bota essa rádio paulista. Na verdade, era feita por cariocas. E a gente não era contra o rock, mas o rock era tão nichado naquela época que a gente entrou naquele dial. E aí, o tempo foi passando, eu comecei a fazer o meu curso. E na época eu fui fazer o curso com a Alice Maria, que estava começando a Globo News, ela foi a pessoa que fundou o Jornal Nacional com a Armando Nogueira, e estava criando a Globo News naquele período. E aí eu entrei no curso da Alice, imagina, totalmente radialista, né? Eu tinha um cabelão, usava batom vermelho, uns brincos enormes, uma blusa de joaninha com uma calça vermelha, tipo assim, a Alice olhou para mim, que é esse ET, né? Coitada, ela vai ter que se transformar para entrar na televisão. Porque naquela época, hoje não, hoje seria ok. Mas na época, nossa, tinha todo um padrão, né? O cabelo tinha que ser Chanel, não podia usar brinco grande, batom, unha vermelha, nada disso. E aí eu entrei naquele padrão Globo de qualidade e comecei a trabalhar na Globo News. Só que o que aconteceu? A proposta que eu recebia, eu lembro que quando a pessoa me ligou, a Vera Iris me ligou e ela falou assim, olha, eu tenho uma proposta para você, mas é indecente. Eu falei, como assim uma proposta indecente? É para trabalhar de madrugada. Eu falei, quando que eu começo? Aí ela, não, mas você não tem a rádio? Você não tá na Jovem Pan? Eu falei, e daí? Eu queria começar, entendeu? Eu pensei assim, cara, se eu começar, ninguém vai me parar mais. E aí eu entrei na Globo News para fazer de madrugada. E eu fiquei ali um bom período de madrugada, sem deixar a rádio. E era muito louco, porque como eu era repórter, de vez em quando me ligava a minha chefe durante o dia, né? E eu tava no ar, na rádio. Aí eu falava pra ela assim, rapidinho, que eu vou entrar no ar aqui rapidinho. Aí eu botava o telefone assim e falava, Jovem Pan, a melhor rádio do Brasil, não tem pra ninguém, liga pra cá, sei que lá, promoção, blá, blá, blá. Aí eu voltava, e aí, Maristela, qual é a pauta? Aí ela, que é isso, garoto? Tá louca? Eu falei, não, então, a minha cabeça se divide em duas. Uma faz a Jovem Pan e a outra é o ministro da Justiça, disse hoje pela manhã. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Foi um aprendizado e foi difícil. Por quê? Porque eu vinha de uma velocidade do rádio que é difícil você perder. Eu estava muito habituada a falar muito rápido, eu falo rápido. Imagina eu ter que entrar naquele ritmo mais calmo, tranquilo.
Então foi mais ou menos isso. Cidade, melhor rádio do Brasil, Jovem Pan, não sei o quê. O ministro da Justiça falou hoje pela manhã. Eu fiz isso aqui, ó. Sabe? Foi um negócio meio doido, assim, que aconteceu. Mas foi difícil o começo, porque eu trabalhava de madrugada e eu fazia rádio em Niterói, ou seja, em outra cidade, durante a tarde inteira. Então, olha que loucura que era a minha vida. Eu pegava na Globo meia-noite, ia até 6 horas da manhã, ia para casa, tomava um café da manhã, dormia um pouco, acordava, já tinha que estar em Niterói 2 da tarde. Toda feliz e alegre, fazendo uma rádio FM para cima. E era nesse ritmo que eu tô te falando. E aí, galera, liga pra cá, tem a festa tal, você não pode perder. Era nesse ritmo a tarde inteira. Então, eu chegava em casa, jantava, via um pouco de Jornal Nacional, dava uma apagada e já tava na hora de ir. Aí é que eu falo, né? Tem que estar ligado na oportunidade. Eu falei, cara, eu preciso sair desse horário. No terceiro mês de madrugada, eu não tava mais aguentando mais. Não tava mais. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu queria ficar lá e eu tava em período de experiência. Então, o que eu pensei? Pô, eu vou virar para minha chefe e falar, cara, não dá mais para trabalhar de dia. E a televisão tem essa coisa, pô, você vai pedir para sair do ar? Como assim? Você quer estar disponível? E eu lembro que eu falei para minha chefe assim, a Ângela Lindeberg, falei, Ângela, tem como você me colocar de manhã? Tem, só se você trabalhar na produção, você vai querer sair do ar? Eu falei, vou. Eu mancava tanto assim, que eu tinha tanta certeza do que eu queria, que eu falei, eu aceito sair do ar. Eu saí do ar para ficar na produção. E aí, para minha sorte, é aquilo, né? A oportunidade encontra quem está preparado. E hoje eu preparo muita gente para entrar no ar. Então, eu estava preparada para aquela oportunidade. A Renata Capucci passou mal, ela fazia o Globocop, e aí entraram na redação da Globo News. Quem tá aí? Quem tá de repórter? É a Vanessa. Ela tá na produção, mas ela é repórter. Pronto, fui fazer Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio, no Globocop. Meu irmão, só deu tempo, Qual é a pauta? Caiu o número de acidentes na ponte. Eu entrei no ar, só dei bom dia pro entrevistado. Não sei nem o que eu perguntei. Eu sei que quando eu saí do ar, eu já saí, tipo, porra, estreiei na Globo, no Globocop, não errei nada, sabe? E aí, falei, cara, e agora? Ferrou. Como é que eu vou ficar aqui na produção até quando? Eu preciso mostrar que eu sou boa repórter. Aí eu pensei em uma estratégia. Cristóvão era meu chefe na Jovem Pan. Ele é o empresário do Latino até hoje. Ele que trouxe W na época pra cá. Daí eu falei, Cris, eu preciso que você me dê férias. Tá maluca? Você não tem férias? Como é que você vai tirar férias? Eu falei, cara, tu tem que me dar férias porque eu tenho que virar pra Alice Maria e falar, Alice, eu tenho disponível o dia inteiro. Eu quero ser repórter. Pô, deixa eu fazer aí. E assim eu fiz. Falei, cara, eu tô disponível esse mês, eu tô de férias na rádio. E aí veio aquele derramamento de óleo da Petrobras. Quando veio o derramamento de óleo da Petrobras, que aquelas imagens foram para o mundo inteiro, ali eu falei, pô, vou garantir a minha vaga. Aí não deu outra. A minha chefe falou assim, terminou aquele período, ela falou assim, Vanessa, eu queria saber se você pode fazer as férias da apresentadora da madrugada. Aí eu pensei, caraca, madrugada não. Mas aí eu respirei fundo, dei um sorriso e falei, claro, Rosa. Rosa Magalhães era minha chefe. Eu falei, claro, Rosa. E aí ela falou, passa na minha sala que seu contrato vai ser assinado. E aí eu dei uma festa para minha galera da rádio para agradecer os meus amigos que estão aí até hoje, o Orelhinha, que é locutor da FM Dia, o Cristóvão, que é o empresário do Latino, toda a galera que trabalhou comigo naquela época, para agradecer. E foi na Globo News que eu encontrei o esporte. Caramba, que legal, que história. Muita história, a gente não chegou nem na metade do caminho ainda. É que eu falo pra caramba, né? Eu Não, falo olha, rápido. Olha só, quem fala rápido tem uma vantagem, Pedro. A pessoa fala mais informações ao mesmo tempo, entendeu? verdade, é verdade. Você já meio que foi de cara pro vivo, né? O vivo é muito, eu acho, eu nunca fiz TV nem rádio, sempre fui impresso ou online, né? Sempre fui mais de escrever. Isso aqui que eu tô fazendo, não sei nem como é que eu tô fazendo. Depois você me dá um feedback, por favor, para ver se tá indo mais ou menos. Não, tá bem, tá indo bem. Você tem que Ai, passar segurança. É isso que interessa. Depois eu vou dar contar umas histórias engraçadas. Um beijo para todos os vascaínos que estão nessa live aqui mandando beijo. Ó, tem muito Vasco, 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 Vasco. Beijo. você trouxe a legião toda. E o vivo é meio que a adrenalina te leva, né? Meio que você não tem um roteiro, você tem a pauta inicial ali, mas a adrenalina meio que te leva naturalmente, né? Por tudo que você falou. Ô Pedro, eu vou te falar que eu tenho um talento assim, baixo um santo da calma e da paz e da tranquilidade. Então são situações que você vive que você tem que estar muito tranquila. O primeiro vídeo que eu fiz para a Globo News, antes até do Globocop,
eu fui fazer uma matéria na praia, eu acho, e aí cheguei lá, tinha uma cacetada de criança correndo, e era aquela época que a gente ia com uma geradora no caminhão. 5 pessoas para ligar para a Embratel, para subir a antena. Era, porra, uma logística, né? Mais ou menos lá em 1800. Aí, mentira, isso era 99, 2000. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não posso errar nada. Olha só, essa galera aqui é muita gente, irmão. Para poder entrar no ar, como é que eu não posso errar? Aí eu lembro que o cinegrafista falou assim, fica tranquila. E aí que você tem que ter humildade, né? Eu tive a humildade de falar pro meu cinegrafista, Rubens. Falei, Rubens, é meu primeiro vivo, cara, tem que me ajudar. Aí ele falou, fica tranquilo. Aí virou para as crianças e falou, a tia vai gravar com vocês daqui a pouco. Espera um pouco aí, não pode fazer barulho, tem que ficar em silêncio. Vamos brincar de estátua, sei lá o que ele falou. Eu sei que eu entrei ao vivo, eu sabia, né? Que todo mundo ia estar, ó, de olho para ver se eu ia errar alguma coisa. Eu sei que eu esqueci, abstrair. Isso é um talento. Você tem que abstrair o que está no seu entorno, senão ferrou. Tem que abstrair. Aí eu abstraí o que estava no meu entorno, entrei ao vivo, fiz ali direitinho. Terminei, brinquei com as criancinhas, porra, respirei aliviada. Porque a adrenalina de você fazer ao vivo, e eu já vivenciei todo tipo de situação que você pode imaginar, invasão de sem terra no mercado, sequestro do ônibus 174, que eu fiquei 3 horas e meia ao vivo, quase tomei um tiro. Então, assim, são situações, às vezes a gente fazia vivo da favela, tinha umas paradas assim. Então, se você não tiver um sangue frio e administrar, por exemplo, quando caiu o alambrado lá em São Januário, na Copa João Avelange, eu trabalhava para a Globo News ainda. E me falaram assim, vai para o hospital. Pô, meu irmão, minha família inteira é Vasco. Meu irmão estava em São Januário. Eu falei, putz, grila, e eu ligava e não atendia, porque as antenas de celular, nada funcionava. Imagina a cena, aquelas ambulâncias chegando com os feridos e cada ambulância eu olhava, tentava ver se eu achava meu irmão, desesperada. Cara, eu fiquei histérica aquele dia. E eu tinha que entrar de hora em hora pra Globo News, com aquelas pessoas chegando. Eu falei, meu irmão, Deus queira que meu irmão não chegue numa ambulância dessa. Foi horrível, cara. E aí foi quando o Eurico me expulsou de São Januário. Por quê? Porque eu fui no dia seguinte. Você também Eu fui é agraciado com isso? Porque foi o seguinte, no dia seguinte, eu tive que ir a São Januário para falar da Defesa Civil que foi lá fazer a visita técnica, para ver por que o alambrado tinha caído. Mas tinha uma coisa, uma briga da TV Globo com o Eurico, enfim, umas coisas lá que não tinham a ver com o nosso trabalho. E aí eu tava, me achando o máximo, né? Caraca, eu tô no meu clube, tô fazendo uma reportagem aqui e tal, não sei o quê, toda feliz. Aí veio um funcionário, o seu Eurico pediu para você se retirar. Aí eu, cara, não tô acreditando. E aí você vê o que é a guerra das televisões, né? O que é a guerra política. A partir dali, ele proibiu a TV Globo de entrar em São Januário. E aí, o que a gente fazia? Estamos aqui na porta de São Januário, o Vasco vai jogar com o Botafogo, estamos em São Januário para falar do Botafogo. Era assim que fazia os VTs. Olha que loucura. Porque ele não deixava entrar em São Januário. Que foi aquela brigalhada que teve, negócio de SBT, que ele botou o SBT na camisa. Pô, deu uma confusão aquilo, lembra disso, né? Lembro bem. E olha que interessante, né? Essa semana eu estava dando uma palestra num colégio aqui na Barra, e aí, quando eu contei essa história, a neta do Eurico levantou, eu sou neta do Eurico. Eu falei, cara, teu avô, ele faz parte da história do clube. Ele era um personagem, era um cara que vestia literalmente a camisa do Vasco e ele vai ser eterno dentro do clube. Mas tem essas histórias pitorescas. E aí, eu acho curioso porque ele é um nome muito forte, muito vivo dentro do Vasco, sabe? E eu acho incrível poder apresentar a TV do meu clube hoje. A gente vai chegar lá. Muito legal. Você falou que ia contar mais algumas histórias aí. Lembra de mais alguma agora? Desse Cara, período? Rock in Rio, Globo News ainda. O que eles faziam? Eles contratavam os seguranças para ficar em volta da gente pra gente conseguir gravar. Porque naquela época o pânico tava bombando aquele negócio do Siri, que ficavam as pessoas andando atrás da gente fazendo o Siri. Bom, enfim, era um dia dos roqueiros lá no Rock in Rio. E eu cheguei lá e eu tô lá, preparei lá para gravar. Nisso vem um monte de gente querendo aparecer fazendo Siri. Falei, gente, olha só, eu preciso... E era gravado, tá? Falei, eu preciso gravar, essa é um VT que eu tô fazendo. Cara, eu prometo pra vocês que eu vou gravar e depois a câmera vai pra vocês. Fica aqui do ladinho. Eu achando que eu tava, arrasando, né? Meu irmão, eu comecei a gravar. Quando eu comecei a gravar, eu só vi que o cinegrafista ficou pé da vida, abaixou a câmera e foi embora. E atrás de mim, todo mundo rindo. Eu falei, ih, alguém deve ter feito um sinalzinho obsceno, alguma parada assim. Quando eu olhei, ele falou, Vanessa, vem ver essas imagens. Era uma bunda pulante. O cara tirou a calça e ficou com a bunda pulando aqui do meu lado. E eu lá,
Rock in Rio, não sei o quê, não sei quantas pessoas são esperadas hoje aqui. Ah, cara, olha só, peguei a fita, entrei na sala da minha chefe, falei, olha só como é super fácil trabalhar no Rock in Rio, no Dia dos Roqueiros. Super. E eu vivi situações assim, aí que tá, né? Quando você tem a experiência do ao vivo, faz muita diferença. Uma vez também eu estava apresentando na Apoteose um Hollywood Rock. E a Rádio Cidade, na época, só tocava Titãs de rock. Rock era só Titãs. O resto, irmão, que ia tocar lá no Hollywood Rock, não tinha nada a ver com o que a gente tocava na rádio. Então, os caras estavam ali, eu não lembro quais eram as bandas, mas era tipo assim, Metallica, Ratos do Porão, sei lá. Eram umas bandas de rock pesado. E eu lá pra falar de Rádio Cidade. Pô, aí eu pensei, cara, você vaiada, você vaiada, você vaiada, o que eu faço aqui, o que eu faço? O ao vivo te prepara pra isso, o rádio te prepara pra isso. Então eu entrei, e quando eu entrei eu falei assim, cadê a galera dos Titãs? Aí todo mundo, enquanto eles gritavam, eu, Cidade, o melhor rádio do Brasil, você aqui, tá aqui a promoção, olha aqui as camisas, nananá, dei meu recado e vazei, cara, sem uma vaia. Ui, deu até um alívio quando eu saí. O podcast Causos de Viagem está perguntando se vem algum causo de viagem por aí, Vanessa. Cara, então, eu gravei com eles uma entrevista que vai ao ar na sexta-feira, contando várias histórias de viagens. Então, vou contar uma aqui que vai estar no programa e que é, assim, de alguma forma pitoresca. Eu até anotei aqui no meu bloquinho, porque é tanta história engraçada, mas tem algumas que são pitorescas. Uma delas é o dia que eu conheci o Cristiano Ronaldo. E foi muito legal, porque jamais eu imaginaria, e a imprensa lá não tem muito acesso como a gente tem aqui. Aqui você entrevista o Neymar, você consegue falar com o Gabigol, você tem acesso ao jogador. Lá não. Então, quando eu cheguei, eu fui contratada pela Federação Portuguesa para treinar os apresentadores deles, porque eles acham que no Brasil a gente tem uma maneira descontraída de fazer o esporte. E o português, ele é um cara mais sério, mais seco, mais educado, mais fechado. E eles queriam dar uma bagunçada lá. E aí eu falei, cara, beleza. E eu sabia que a seleção portuguesa ia jogar. Tinha um amistoso marcado. E o canal 11 deles fica como se fosse na Granja Comari, na cidade do futebol. É como se fosse a Granja Comari deles, o canal é dentro da cidade do futebol. Daí eu falei, cara, pô, não pensou, cara, encontrar o Cristiano? Eu falei, gente, posso conhecer o Cristiano Ronaldo? E esquece, sem chance nenhuma. Pô, aqui a gente não tem acesso, caramba, quatro, sei que. Eu falei, caraca, pô, se os caras não têm, que dentro da federação, quem que vai ter, né? E aí eu fui treinar o Vitor Bahia. E aí eu falei, pô, Vitor, vamos lá, vou te preparar. Não sei o que, Vitor Bahia tinha sido goleiro da seleção portuguesa. E aí ele falou assim, olha, a gente quer fazer um jantar para você e tal, blá, blá, blá. Eu falei, beleza. Entramos lá num restaurante japonês, eu, ele e os dois diretores lá do Canal 11. Meu irmão, o Cristiano Ronaldo não aparece? Bate no ombro dele assim, qual é, Vitor? Eu falei, não, cara, isso aqui é pegadinha, esse cara é fake. Porra, não é possível, cara, não é possível. O Cristiano Ronaldo vem na minha mesa, irmão. Olha, eu fiz FaceTime com os meus filhos. Essa história tá lá no podcast, vocês vão saber na sexta-feira que vem, dia 8. Não, incrível, incrível. E, mergulhando ainda, você tá relatando muita história da época mais de Globo News, de repente jornalismo fora do esporte. E quando que você mergulhou de vez no esporte? Você contou do Eurico, você ainda estava na Globo News. Aí a Alice Maria... porque a Alice Maria me fez uma proposta para eu virar, para eu fazer o finalzinho do telejornal, que era a Copa de 2002. Então, os últimos 5 minutos do jornal eram sobre Copa do Mundo. E eu tinha os comentários da Maravilha e Zagallo. Pô, fala sério, né? Não tinha como não me apaixonar. E ali eu falei, cara, o que eu faço aqui no esporte é muito parecido com o que eu fazia na rádio. Era mais alegre, era mais feliz. A Globo News foi a grande escola de jornalismo que eu tive na vida, mas era tudo muito sério. Você não dava um sorriso, era só política, economia, desgraça, tragédias, né? Então eu fiz lá o 11 de setembro, o sequestro do ônibus, o 74, era só derramamento de óleo, era, nossa, política, eleição. E, de repente, quando eu mergulhei no esporte, eu me encontrei de novo, como se eu estivesse na rádio, era mais alegre. Daí eu pedi para ela, eu falei, pô, Alice, queria ir pro esporte. Ela, pô, vou te fazer uma contraproposta. Quer ser a primeira narradora
aqui do Grupo Globo, eu falei, tá maluca, vamos mandar pilotar o fogão, que é isso, não sei o que. Ela, não, a vaga não existe. Você, pô, vai para casa pensar. E aí, cara, eu não tinha nem o que pensar, né, irmão? Eu falei, eu quero, vamos nessa, tô dentro. E aí eu fui conversar com o Galvão, falei, ó, Galvão, a ideia da Alice é que eu seja a primeira mulher a narrar. Enfim, passei 2 anos acompanhando as equipes de esporte da TV Globo na minha folga da Globo News. E aí eu entrei no Sport TV para fazer o Sport TV News e para narrar. Eu fiz o PAN de 2007, a Olimpíada de 2008 e depois eu fui fazer Carnaval pro Viva. Então, a única coisa que eu não tinha narrado ainda era o futebol, porque eles não queriam ainda, não tinham, acho, o preconceito era muito grande naquela época. Eu tô falando de 2004, quando eu entrei no Sport TV. Era um preconceito ainda muito arraigado. E você vê, né, quanto tempo levou para que em 2018 eu levasse ao ar na Fox as primeiras mulheres narrando uma Copa do Mundo e através das minhas mãos eu coloquei a Renata na TV Globo para ser a primeira mulher a entrar na TV Globo narrando futebol. Olha quanto tempo se passou. Meus primeiros pilotos eu gravei em 2002. Muito louco isso, né? Mas conseguimos, é isso que interessa. Como a gente é atrasado, né? Eu fico impressionado com isso. De 2002 para 2022, agora que a gente está... Acho que agora... Você falou em 2018, mas eu acho que esse ano, 21 e 22, foi o ano da afirmação, né? Das mulheres narrando. Porque na TV aberta, né? Porque assim, a gente colocou 3 narradoras narrando a Copa do Mundo. Um narrador, um homem, leva 10 anos para narrar uma Copa do Mundo. Elas estrearam narrando. Você imagina que 300 mulheres se inscreveram. O que essas mulheres estavam fazendo? Elas não tinham a oportunidade. E essa segunda edição do Narra Quem Sabe, que foi agora já para o grupo Disney, para a ESPN, 350 se inscreveram do Brasil inteiro. Pô, então tem gente talentosa, só falta espaço. Então, se você dá o espaço para essas pessoas, poxa vida, é maravilhoso. Gente, um beijo. Não consigo cumprimentar todo mundo que está mandando mensagem aqui. Beijo para os vascaínos, beijo para todos os clubes, beijo para as mulheres que querem narrar. Se encorajem, vamos nessa. Eu estava escrito aqui, mas já que você falou desse projeto no Grupo Disney, conta mais pra gente um pouco, mais detalhes, que eu achei muito legal. Então, a primeira edição do Narra Quem Sabe eu fiz assim que eu saí da TV Globo. Eu saí da Globo em 2017 e em 2018 eu já comecei na Fox a fazer esse projeto. O Narra Quem Sabe era um projeto que existia, estava engavetado. Olha que coisa curiosa. Ele já tinha um patrocínio de um absorvente que jamais estaria num canal de esportes e que entrou ali porque era um projeto com mulheres. Então, olha que revolucionário. Então, e o projeto estava engavetado. Então, quando eu cheguei na Fox, o Edu Zebini falou assim, Vanessa, a gente tem esse projeto aqui, mas pô, ele está engavetado. Eu falei, mas por quê? Porque a gente fez uma reunião com uma produtora e a estagiária da produtora entendeu tudo errado. E como essa produtora está acostumada a fazer comerciais, casting, eles pedem foto de corpo inteiro e de rosto. Então a menina colocou assim: Fox promove concurso para narradoras, mande uma foto de corpo inteiro e de rosto. Ai, irmão, a internet descascou. Então quer dizer que o João Guilherme é bonito, que o Galvão é bonito. Nossa, tem que ser gostosa então para narrar. E aí eu bati no peito e falei: deixa comigo que eu vou resolver. Primeira entrevista que eu dei pro UOL, o UOL falou: vem cá, esse negócio aí que tem que mandar foto. Eu falei: não, eu quero 5 minutos de áudio, não quero nem ver. Não quero nem ver, não quero saber, não quero ver o rosto, não quero saber quem é, eu quero a voz, eu quero o talento, eu quero a emoção. E assim eu selecionei as 6 meninas que fizeram a Copa do Mundo. A Renata Silveira, que hoje está na TV Globo, a Natália Lara, que hoje está na TV Globo, a Isabelle, que a Glenda me pediu, ela foi lá para a Band, a Manuela Viana, que está no SBT, e agora a gente fez essa segunda edição para outros esportes. E eu fiquei mais surpresa ainda. 350 inscrições para narrar esporte a motor, basquete e tênis, tá? Não é fácil. E essas meninas, assim, eu selecionei 5 e a Duda e a Isabelle venceram, né? Eu consegui colocar 2 meninas empatadas ali e elas estão começando já a fazer as primeiras narrações na ESPN. E para mim é uma vitória, porque na verdade, Pedro, o que as pessoas não entendem é que a gente não quer um clube da Luluzinha. A gente quer aumentar a participação das mulheres dentro desse ambiente. Você vê, eu conversei com a Marta, ela fala, pô, eu tenho 6 bolas de ouro, eu tenho que provar para as pessoas todos os dias que eu mereço as 6 bolas de ouro. E a gente tem que ficar provando, né?
Toda edição do Narra Quem Sabe eu repito a mesma frase. Eu quero erro zero, erro zero. Por quê? Porque assim, pô, tá vendo? Errou, sabe nada. Eu vi comentaristas, amigos meus, ex-jogadores, na Copa do Mundo falar, pô, fulano não jogou nada, o cara não tinha entrado em campo. Sabe por quê? Porque o homem se engana. A mulher erra porque ela não sabe. Não é bem assim, né? Você entrou no tema, me fala um pouco como foi lidar com tanto machismo na profissão e em determinado momento você estava apresentando o Sport TV News, que pós-rodada aquilo, eu até brinquei antes de abrir a live, que eu chegava do Maracanã, eu ligava o Sport TV e estava você lá toda quarta, toda quinta. Como é que foi se firmar nesse ambiente tão machista? Porque o futebol é machista, mas o jornalismo também é machista. O jornalismo esportivo, então, é ainda mais, né? Cara, então, eu acho que eu sou de uma geração que não era uma geração engajada no futebol, geração de mulheres engajadas no futebol. Então, eu cresci com o pai me levando em São Januário, no Maracanã. Eu gostava de ir, achava bonito, bandeirões, fumaça, mas eu não entendia muito de bola. Eu gostava do espetáculo, achava legal. Tinha geral no Maracanã. Essa semana eu fui no Maracanã fazer uma gravação. Pô, eu falei, caraca, geral. A bola corria para um lado, corria todo mundo para um lado, corria todo mundo para outro lado. Era maneiríssimo aquilo. Era democrático, né? Era um lugar democrático. Então eu tinha essas lembranças, mas eu não tinha essa vivência, eu não tinha o estudo. E quando você não tem, você tem que ter essa humildade. Qual o problema de perguntar quem é o técnico do Brasiliense? Gente, eu falava no meio da redação, quem é o técnico do Brasiliense? Tipo assim, sabe, eu não vi com essa cultura, eu estou aprendendo. Então, se vocês puderem me ajudar, e foi incrível, porque na época eu treinei com Zé Roberto Reit, Sérgio Noronha, Kleber Machado, o Luiz Roberto, Galvão. E, cara, eu perguntava tudo. E eu falo isso para os meus alunos. Perguntem fora do ar, errem fora do ar. Não faz a linha sei tudo e fala uma M no ar, não, porque se falar no ar já era. E hoje vira meme. Então, eu acho que tem que ter essa humildade, sabe? Eu tive essa humildade, mas eu sabia da minha responsabilidade. Porque eles criaram, nesse mesmo ano que eu entrei, o Redação Sport TV. O Redação? Não, o Tá na Área. Então, o Luiz Carlos Júnior apresentava o Sport TV News. E eles iam deslocar o Luiz para fazer o Tá na Área, que estava na mão, o Luiz Roberto acho que fazia o Redação e o Luiz ia fazer o Tá na Área, uma coisa assim. Eu sei que o Luiz ia sair do jornal. E eu ia herdar o jornal sozinha. Obviamente que eu tinha uma experiência de Globo News, uma experiência de rádio. Então, para mim, era fácil fazer aquele jornal. Só que não, porque numa quarta-feira de rodada, eu passava por todos os vestiários. E era uma coisa louca, porque os treinadores, eles queriam brilhar sozinhos. Então, o cara ficava na sala de imprensa vendo o Sport TV. Entrou o técnico do Corinthians ou o técnico do Flamengo, o outro cara que estivesse ali na fila para entrar, ele esperava. Porque ele sabia que, por conta do tamanho das torcidas, aquela entrevista do treinador do Corinthians e do Flamengo ia ao ar o máximo que pudesse. Então, se ele era um treinador sem muita expressão, ele esperava acabar uma daquelas entrevistas para poder ele entrar na sala de coletiva. Porque era assim, vamos para onde agora? Ó, Maracanã, tem que estar lá e o Abel. Jogo tal, o Abel agora vai falar. E era muito louco, porque não tinha uma programação. Porque terminava, o cara, às vezes o cara se irritava, terminava de falar do nada. Pá, parava a coletiva. Terminou de falar. E aí, o meu editor-chefe, Chafi Haddad, maravilhoso. Chafia, faltam 10 segundos para... Ué, a gente tem 10 segundos para pensar, é uma eternidade. E era aquele silêncio pro Cauê. Então eu sorria e falava assim, quarta-feira de rodada aqui no Sport TV, não sei o que. Caraca, fala aí pra onde eu vou agora. Maracanã, Morumbi, onde é? Mineirão. Pelo amor de Deus. E eu amava fazer aquele jornal, amava. Acho que foi o período mais feliz da minha vida dentro desse ambiente do jornalismo. Foi incrível. E eu aprendi muito. E é interessante, né? Como eu tenho dois perfis muito diferentes. Quem me assistia na Globo News e no Sport TV encontra uma Vanessa completamente diferente da que fazia rádio, sabe? São duas pessoas que habitam dentro de mim. Muito legal o seu depoimento, ainda mais no mês de março, apesar de ser considerado o Dia Internacional da Mulher, a gente sabe que não tem que ser comemorado num dia só, em um mês só, mas esse seu depoimento é muito importante. Estamos encerrando o mês de março, né, mal ou bem? É verdade. E me fala agora um pouco como é que foi essa decisão de deixar a estabilidade.
eu falei com o Décio Lopes, falei com o Dudu Monsanto, com o Bruno Lohance e eu com o Tino Marcos. Eu sempre faço essa pergunta, como é que é deixar essa estabilidade de uma grande emissora? O nosso mercado está muito diferente, né? Agora a prioridade não é mais ter uma exclusividade, não é mais ter um bom contrato de repente. Se você pode trabalhar em várias áreas, como é que foi deixar essa estabilidade de uma grande emissora para você poder flutuar em outras áreas também? Eu acho que nesses últimos anos o mercado foi mudando muito. Então, você tinha um modelo que era o seguinte: você é contratado por uma empresa e você vai trabalhar naquela empresa. Seja apresentando redação, ou Sport TV News, e agora no modelo Uma Só Globo, eu fiz tudo. Eu fiz Fantástico, Jornal Nacional, RJTV, eu fazia tudo. Então, você é funcionário daquela casa e você presta serviço para aquela casa. E isso te custa uma exclusividade. Então, é um modelo, te dá uma segurança? Dá. Te dá uma exposição? Dá. Mas ele te prende. Então, agora as emissoras estão começando a liberar que você faça um merchan, um publi, uma coisa assim que não era possível. Por que não era possível? Porque quando o Armando Nogueira criou esse modelo de esportes como jornalismo e não entretenimento, que era o entendimento da casa anteriormente, o que eles entendiam? Se a Vanessa for garota propaganda do banco que patrocina a seleção e, de repente, esse banco é pego num escândalo, como que ela, que é a apresentadora do telejornal e também é a garota propaganda do banco, vai anunciar que o banco fraudou, sei lá o que, sei lá o que? Qual é a credibilidade que vai ter isso se ela for a garota propaganda? Então, eles nunca deixaram a gente fazer. E tá certíssimo essa linha de raciocínio. Certíssima. Só que para o modelo anterior. Agora, o modelo é diferente. Então, hoje, você tem uma diminuição dos salários em prol de você poder fazer publis nessas empresas. Então, quando eu deixei a TV Globo, eu lembro que eu pensei, caramba, eu vou fazer o que agora, né? E aí que você tem que abrir a mente. Eu lembro que o UOL me ligou para pedir uma entrevista. E a manchete era assim: Globo demite 200 e não sei quantos funcionários, Vanessa com 18 anos de casa, é demitida e tal. E aí, você abria a publicação, o que você imaginava? Pô, a Vanessa vai bater na Globo. Não, por que eu bateria? Pô, foi a minha casa durante anos, foi minha grande escola de jornalismo. Eu aprendi muito, fiz muitos amigos. Tenho amigos até hoje. Eu treino até hoje os apresentadores e repórteres da emissora, até hoje. Então, assim, a minha relação sempre foi muito boa. E eu vou te contar algumas situações que eu vivi depois que demonstram como é importante você ter essa relação. Chega uma mensagem no meu celular do Robertinho Marinho, neto do Dr. Roberto. Vanessa, em nome da família Marinho, eu queria agradecer esses 18 anos que você teve aqui na casa e queria que você viesse aqui tomar um café comigo. Aí eu falei, hã? Como assim, né? Eu tô saindo da casa e ele me chama para eu tomar um café. Beleza. Falei, fala aí, Robertinho. Aí ele falou, eu já conhecia ele de eventos de Olimpíada Pan-Americano no Projac e tal. Aí ele, cara, eu queria a tua opinião sobre o que a gente tá fazendo, essas mudanças que a gente tá fazendo. Eu sei que você treina uma galera, quero que você continue na Rádio Globo, quero que você continue treinando os nossos repórteres, mas você, pra gente, ficou cara. Por quê? Porque nessa época, Pedro, eu só fazia grandes campanhas. Então, para o modelo Uma Só Globo, a gente tinha que ter uma economia ali. E aí não cabia mais ter uma funcionária como eu. O que eu estava fazendo naquela época? Eu só fazia coisa que custava caro. Eu criei, que aí eu tinha uma liberdade de criação. Então eu criei uma campanha para a Olimpíada, que era o seguinte: a seleção de 70 vai mandar mensagem para a seleção do Neymar, que vai tentar a primeira medalha de ouro olímpica no futebol. E aí eu fui gravar com o Pelé, eu produzi tudo sozinha, dei a ideia sozinha, convenci a CBF sozinha. Fui lá no Marco Polo Del Nero, que era o presidente na época, eu falei, Marco, já pensou que o Brasil vem do 7-1 e a gente vai ter uma Olimpíada em casa? Você acha que o brasileiro tá feliz? Pô, vamos ter que mexer com a cabeça da galera aí. Deixa eu fazer uma campanha, você me libera toda a seleção? Libera. Agora tu vai ter que convencer o Dunga. Aí fui lá no Dunga. Dunga. Aí, pô, Vanessa, como é que você acha que você vai emocionar esses garotos? Eles estão fazendo media training, eles não se emocionam. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar com o Pelé, com o Capita, que estava vivo na época, com o Jairzinho, com o Rivelino. E esses caras que, porra, ficavam ouvindo a convocação no radinho e tinham orgulho de vestir a camisa da seleção, vão mandar um recado para esses meninos. Então, o que que era? Era um depoimento de cada um deles sozinho, contando, pô, porque na minha época... Aí o Jairzinho falava, eu pulava lá o muro para jogar lá no Botafogo, eu sonhava em jogar na seleção, aí o Capita conta a versão dele, o Pelé fala que queria ganhar o campeonato pro pai dele. Cada um conta a sua história, e lá no meio
E eu botava cada jogador sozinho para assistir. Tipo, o Gabigol assiste o Capita, o Neymar assiste o Pelé. Numa sala sozinho, tá? Só o jogador e eu filmava tudo. E aí, no final, o jogador da Copa de 70 falava assim: agora, quem continua a contar essa história é você. Falava pro jogador. Aí o cara se ligava que ele era parte daqueles 5 títulos, daquela história, e que ele estava ali junto, no mesmo time ali do Pelé, do Capita, de todos que fizeram a história, do Garrincha, todos que fizeram a história da seleção. Daí, aí era o mote. Todos se emocionavam. Eu vou dar a vida, porque a gente vai ganhar essa medalha, e eles ganharam a medalha. Então, eu estava nessa fase, eu só fazia essas coisas. E cada saída dessa eram 15 pessoas, né? Eram 3 câmeras, era trilho, iluminação, colorização. Então, era caro. Então, eu entendi que eu já estava num patamar realmente que eu não podia mais voltar para apresentar jornal. Tanto que quando eu cheguei ali na Fox, o Edu falou para mim assim: cara, eu quero para você um projeto diferente. Eu não quero que você faça um telejornal. Porque, pô, você fez Sport News a vida inteira. Você tem que fazer um negócio completamente diferente de tudo. E aí, esse projeto do Narra Quem Sabe, porra, foi notícia no mundo inteiro. Eu dei entrevista pro Le Monde e companhia. Eu falei com jornais no mundo inteiro. Por quê? Porque pela primeira vez na história da televisão brasileira, mulheres iam entrar no ar narrando a Copa do Mundo. Falo pra caramba, né? Ah, tem que falar mesmo. Nossa, é muita história. Muito legal, muito legal. E me fala de onde vem esse seu talento, de você redundante, de descobrir talentos. Você falou que prepara muitos profissionais. Tem uma história muito legal de você com a Fernanda Gentil, né? Conta um pouco pra gente de como surgiu e como que rolou isso desde o início. Ó, o Ney tá mandando mensagem aqui. Ney é meu assistente desde o Sport TV News, tá comigo na Lavaz TV. Nego Ney, beijo pra você. Então, quando eu já estava em rádio, eu já gostava de treinar as pessoas. Eu sempre gostei de treinar. Sabe, eu acho que é muito humano você dividir conhecimento. Não é todo mundo que faz isso. As pessoas falavam para mim assim: por que você vai treinar? A pessoa vai pegar teu lugar. Eu falei: gente, não dá. Essa é muito mesquinho para mim. Não consigo. Eu aprendo tanto quando eu vou numa universidade com as perguntas que as pessoas fazem. Eu aprendo tanto quando eu treino alguém. Me dava uma agonia quando eu entrava para gravar um off no Sport TV e entravam daqueles meninos lá do Passaporte, Sport TV. Beijo para todos eles. E o garoto estava na 30ª versão do off. Primeiro eu falava assim: pô, posso gravar meu off antes? Que em 1 minuto eu gravava o off. E depois eu sentava com ele na cabine e falava: cara, você não vai gravar mais 30 versões, você vai gravar 2 no máximo, porque eu vou te ensinar a fazer. E eu comecei a fazer isso internamente, de boa vontade, tá? Comecei a fazer. Então, aí o RH pescou que, porra, eu podia treinar a galera do Passaporte. Aí pra você ver, os meninos do Passaporte eram garotos recém-formados que iam trabalhar como correspondente. Porra, na véspera da viagem eu falei: vou fazer um treinamento com vocês. Juro por Deus. Falei: olha só, vamos testar. Aí eu botei, eles têm uma praça de alimentação ali no Sport TV, aqui na Barra. Eu botei um link ali na praça de alimentação e eles entravam dali e eu chamava do estúdio. Aí eu falei: testa aí pra ver o delay. Aí quando você testa, você fala 1 pá, 2 pá, pra ver se tá sincronizado. E quanto tempo tem de delay. Meu irmão, tinha 3 segundos de delay. Eu falei: galera, o delay é de 3 segundos. Significa o quê? Assim que eu chamar... E agora as informações, direto de Londres com Pedro. Quando eu falar direto de Londres com... Você já começa a falar, porque é o tempo que eu vou falar Pedro, você já começou a falar. Não, eles pegaram e transformaram em 6, porque eles acharam que tinha que esperar mais 3 segundos a partir do momento que eu chamasse. Então eles estavam indo viajar sem saber o que era delay no jornalismo. Consegue entender isso? Gravíssimo. Então eu comecei a ver que tinha uma demanda ali, que a televisão não tinha tempo de treinar as pessoas. E eu já vinha treinando desde a época do rádio. Então eu dava aula no IBMEC, eu dava aula em produtoras. E uma das minhas alunas, numa dessas produtoras que eu trabalhei, foi a Fernanda. E quando eu bati o olho na Fernanda, eu falei: gente, ela era a primeira a chegar, a última a sair. Ela não entendia nada como é que lia o TP. Aí ela treinava o TP, aí ela enchia o saco, ela fazia 10 perguntas. Ela queria muito aquilo. Ela queria muito, ela tinha muita determinação. Beijo gentil pra você, minha amiga querida. E aí, a primeira oportunidade que apareceu foi quando o Sardinha, né, o Carlos Eduardo Zugliani, que é editor-chefe no Sport TV até hoje, falou: Vanessa, você tem aí uma aluna pra ser produtora, uma garota, porra, que seja inteligente, safa, rápida? Tem. Aí, falei: Fernanda, é o seguinte, tem uma vaga de produtora, você vai aceitar isso aí, porque depois você vai conseguir entrar pra apresentadora, mas aceita essa vaga.
Aí ela conta que ela freou o carro, que ela tava no meio do caminho, que ela freou. Falou, o quê? Como é que é? Eu falei, ó, ele vai te ligar e você aceita essa vaga. E assim foi, depois foi criado o Egol, e ela fez o Egol com o Lucas Gutierrez, e pronto, e o resto da história vocês conhecem. Então, assim como eu treinei o Pedrinho, hoje comentarista do Sport TV, eu treinei o Ivemek. Eu treinei o Felipe, que jogou no Vasco, o GV, que tá na Band. Eu treinei apresentadores e repórteres que são correspondentes internacionais. Pedro Figueiredo. A gente tem um leque de pessoas, Kira Grace, Flávio Canto. Então, assim, é uma galera, e todas as mulheres, as narradoras, é uma galera mesmo, Pedro, que a televisão não teria tempo para treiná-los. Então eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou treinar e vou dar oportunidade. E você vê, a Evelyn Rodrigues, ela é uma menina que trabalhava no combate, ela fazia só o UFC, ela trabalhava no G1, de repente ela ganhou essa vaga quando o Ben-Hur e a Anaísa voltaram de Las Vegas, ela ganhou essa vaga e ela falou, cara, eu não tenho essa facilidade de falar, pô, vamos treinar, não sei o quê. Eu treinei ela 1 ano, ela trabalhava no combate, só fazia combate, Sport TV, combate, Sport TV. Morreu o Kobe Bryant. Quem era a repórter mais próxima? Vai você, Evelyn. Naquela semana, Pedro, a Evelyn fez todos os canais. Ela fez TV Globo, Globo News, Sport TV, G1, Globoesporte.com. Aí ela fez Jornal Nacional, Fantástico. Ela fez todos os jornais da casa, de todos os canais. Você consegue compreender isso? Jornal Nacional é uma linguagem, Combate é outra linguagem, Sport TV é outra, Jornal Hoje é outra linguagem. No final da semana, chorava eu, ela e a Anaísa. As 3 choravam, assim, porque eu falei, cara, que incrível, porque ela estava preparada para a oportunidade que a vida deu a ela. Ah, Isso não tem. Você se vê um pouco na história da Fernanda, quando você falou, pô, aceita a produção, e agora na história da Evelyn, com várias linguagens no mesmo dia? Tudo. Quando eu falei isso para a Fernanda, eu pensei que lá na Globo News, lá quando eu fiz a Globo News, e que eu falei para minha chefe, pô, deixa eu ficar na produção para eu ir pro dia, porque eu não aguento mais ficar de madrugada. Eu dei um passo atrás para dar vários na frente. Sim. Entendeu? Então eu tive essa. Mas você tem que ter muita segurança, você tem que apostar muito em você tem que querer muito. Para mim, não tinha tempo ruim. O que eu escuto de muitos alunos meus hoje? Eu não vou começar ganhando 5 mil, não, porque o cara quer ser CEO com 35. Graças a Deus, hoje você tem o YouTube e uma multiplicidade de players e streamings aí pelo mundo que você pode ter o seu canal, mas naquela época não tinha. Ou você entubava aquilo ali, ou você estava fora. Então hoje, eu acho que é muito mais fácil. É só você entrar nesse ambiente. E para mim foi uma mudança interessante. Quando eu deixei a televisão, quer dizer, ainda não deixei. Mas quando eu comecei a migrar e entrei nesse ambiente do streaming, quando eu fui fazer a Vasco TV. Porque, pô, é outra linguagem, é outro ritmo. Como é que eu vou falar? Você tem uma liberdade. Uma liberdade que eu nunca tive. E a vida inteira eu tive que escolher meu time de coração. Nunca pude falar que eu era Vasco. Porque o torcedor não entende isso. Como que ela é Vasco e ela fala de outros clubes? E você, no meu caso, eu não cobria jogo. Mas pro repórter que cobre jogo, a pessoa não entende que um dia ele tá no jogo do Fluminense, no outro do Corinthians e no outro do Bahia. E que de repente ele torce pro Fluminense. É difícil. Essa cultura do futebol ainda, eu acho que a galera precisa entender. É um fetiche que o pessoal tem em saber o time de jornalista, né? O que vai mudar a vida da pessoa é saber o time de jornalista? O Tino mesmo, ele não lembrava que ao Jornal dos Esportes ele falou que ele era flamenguista. Eu até mandei essa matéria para ele. Ele é legal. Falando flamenguista e depois saiu da Globo. Eu falei, não, Tino, você falou lá atrás do Jornal dos Esportes. Eu fuxiquei o arquivo e achei. Por que esse fetiche, né, da pessoa querer saber o time do jornalista? Então, cara, eu vivi essa história agora recentemente no Vasco, né? Eu faço a Vasco TV, mas eu tô na ESPN, eu tava fazendo o Band, eu fazia a Rádio Globo. Então, eu dava o noticiário de todos os clubes. E aí, eu tuitei lá dando parabéns pela Supercopa do Brasil pro Flamengo, e agora eu dei pro Galo, beijinho no ombro. E as pessoas não entenderam, elas não entenderam. E era assim, quase um cancelamento. Não foi porque eu sou muito guerreira. E eu sou muito classuda e educada, porque eu respondi 4 mil mensagens, mas eu respondi a mensagem assim, ameaças de morte, tá? Aí, aqui é fulano da barreira, quer morrer? Era assim.
E eu respondi uma por uma. Oi, Pedro, aqui é a Vanessa, eu tenho 30 anos de jornalismo. A vida inteira eu falei de todos os clubes, e não é porque eu parabenizei o Bayern de Munique, o Besiktas ou o Fluminense que eu sou menos Vasco. O maior ídolo da história do Vasco é um dos melhores amigos do maior ídolo da história do Flamengo, né? O Zico e o Dinamite são amicíssimos, fotos juntos. Mas quando eu conheci o Zico, eu falei pra ele, cara, eu cresci odiando você. Porque você era adversário direto do meu time. Eu cresci com o Roberto Dinamite e você do outro lado. Então eu odeio você. Quer dizer, odiava, porque depois eu entendi. Gente, o Zico é uma pessoa maravilhosa. O Roberto é um cara maravilhoso. O Júnior é um cara maravilhoso. Beijo pra vocês. Sabe assim? Não tem porquê. E eles estão sempre juntos, né? A Não, gente dá o Júnior e o Roberto moram no mesmo condomínio. E o Zico mora do lado do Sport TV. A gente dá tchau pra casa dele, assim. Verdade. Fala mais um pouco da Vasco TV. Foi uma mudança radical, assim, né? É que a gente estava falando da mudança de mercado. Você falou muito em liberdade, né? Conta um pouco pra gente como começou esse projeto, as ideias. Ó, o Garol falou, e anos de Vasco também, ó. Beijo! Olha só, o que aconteceu? Eu escondi a vida inteira o meu time até um dia que o Eric Johnson falou no ar, não tá na área. Nosso Vascão. Aí eu, caraca, falou o time no ar. Aí, a partir dali, eu falei, quer saber, irmão? Vou assumir. Agora dane-se. Porque eu tinha muito medo da reação da torcida. E aí, eu falei, bom, vamos nessa. Fui para São Januário, coloquei a camisa do Vasco. Pela primeira vez, as pessoas me viram com a camisa do Vasco. Coloquei meus filhos de Vasco, eles estavam entrando no campo e tal. E aí, eu deixei eles colocarem, publicarem uma foto que o fotógrafo do Vasco fez, o Rafael. Eu, meus filhos, meu irmão, meus sobrinhos, a família inteira é Vasco. E aí eu falei, cara, tudo bem, pode publicar. Aí, a partir dali, eu passei a ser identificada como vascaína, jornalista vascaína. E quando veio a pandemia, o Vasco estava fazendo uma série de lives. Então tinha Batalha dos Gigantes, tinha aniversário do Vasco. Pô, que sorte que o Vasco tem uma apresentadora vascaína e que, porra, poderia fazer. E no caso era eu. E, pô, eu fiquei feliz, zona, de poder ter essa oportunidade de estar dentro do meu clube e falar que é Vasco. Isso não tem preço, sabe? Vasco, aqui é Vasco, eu sou Vasco. Isso é maravilhoso. Eu nunca tive essa oportunidade de falar isso na televisão. Fazer dancinha, porra, nunca. E aí vieram essas lives e depois veio a história de que a TV Globo não ia mais fazer o Carioca. E que os clubes poderiam transmitir. Pô, aí o Mário Vassalo, que é, porra, gigante, que é o diretor da Vasco TV, em 3 dias montou um cenário e a gente começou a fazer as lives e eu passei a ser apresentadora da Vasco TV. Então, assim, pra mim é um orgulho. Eu fico amarradona. Eu amo essa torcida. Eu acho que a torcida é incrível. E acho, assim, que a gente bate todos os recordes possíveis. É só convocar a torcida que a gente bate os recordes. Então, a torcida, ela joga pra caramba, sabe? Assim, minha torcida é incrível. Como é que é a agenda da Vasco TV? Conta pra gente. Em dia que não tem jogo, pré-jogo, pós-jogo. A ideia é transformar num canal 24 horas, que a gente tenha uma programação cheia. Hoje a gente tem programas pontuais. Então, segunda noite tem um debate, tem o podcast, agora que o Vaguinho está fazendo com o Gugu. Aí eu faço só o pré-jogo, ou quando tem um programa especial de Copa do Brasil, de Libertadores, aniversário, eu faço umas datas pontuais assim. E a gente tem a cobertura feita pelo clube com as outras categorias. Então, tem as categorias de base, que a gente transmite alguns jogos, agora vai começar o futebol feminino. Então, a ideia é que a gente tenha uma grade mais cheia para que a gente possa transmitir um pouco de tudo. Então, eu acho incrível, porque eu acho que a gente faz um trabalho que é para o torcedor. O Vasco é o único clube que tem essa possibilidade, porque o estúdio é dentro de São Januário, entre o vestiário e a sala de imprensa, então o jogador é obrigado a passar ali. Então eu consigo, é a única TV do clube que recebe o treinador e o jogador minutos antes deles entrarem em campo. Isso não tem preço. Isso eu sonhei a vida inteira e nunca teria em nenhuma televisão. Nunca. E, pô, você pode questionar, pô, Zé, por que você vai escalar o A e vai escalar o B? Por que você não botou fulano? A gente questiona o treinador. Pô, isso é incrível. Isso eu acho muito legal. Tá? Com o Dudu Monsanto, a gente estava falando sobre isso, ele falou, Pedro, dá perfeitamente para fazer um canal, uma TV de um clube sem ser chapa branca. Dá perfeitamente. E eu acho que a torcida te abraça, sabe? Eu acho incrível.
nesse dia que teve esse negócio, essa confusão lá do Flamengo, quando naquela semana veio um jogo Vasco-Flamengo e a gente venceu no Campeonato Carioca do ano passado, a gente venceu o Flamengo. E eu terminei abrindo assim meu blazer, falando que é Vasco, carnaval, e tinha lá samba e não sei o quê. Quando eu saí com o meu carro ali de São Januário, que eu virei assim naqueles bares que tem na lateral ali de São Januário, meu irmão, meu carro foi cercado, o Mário Vassalo e as outras pessoas estavam atrás, o carro foi cercado, e o Mário, meu Deus, o que vai acontecer agora? E as pessoas queriam tirar foto. Ela é Vasco, porra, ela é Vasco. E aquilo ali não tem preço. Não tem preço. Incrível. Incrível. Assim, as pessoas brincam, pô, ela é a melhor contratação da temporada, não sei o quê. E eu falo, gente, é um prazer poder compartilhar com vocês. Não é fácil, a gente sabe que a Série B não é fácil. Eu passei um ano inteiro, sabe, falando com o torcedor todos os dias que a gente ia subir, que a gente ia, sabe, que ia melhorar. Que não aconteceu. Eu não jogo, não entro em campo. O meu trabalho é estar à frente da TV. Eu faço jornalismo e não faço política. Então, assim, essa foi uma das exigências que eu fiz quando eu entrei no Vasco. Eu não falo de política. E você vê, eu passei por Dinamite, Campelo, agora o Jorge Salgado. Eu conheci o Jorge Salgado no dia da estreia da Vasco TV. Então, assim, eu não tenho nenhuma ligação com político nenhum, nem quero ter. Eu quero ser Vasco. Ponto. Trabalhar pro meu clube. Independente da gestão, sabe? O que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque é um prazer que não é todo jornalista que tem. Uma chance incrível. É verdade. Me faz um paralelo do início da sua carreira, não especificamente do início da sua carreira na TV, com o momento atual. Sempre a TV a gente trabalha com números, audiência, picos, e hoje a gente trabalha com outros tipos de números, né? No YouTube, nas redes sociais, com engajamento, likes, compartilhamento. Como é que essa relação entre os números faz de forma diferente, né? Eu acho que hoje a gente tem inúmeras possibilidades. Então, dá um susto quando você sai de uma televisão como a TV Globo e você fala, e agora o que eu faço? Só que abre um leque imenso, interminável de possibilidades. Você pode fazer podcast, você pode ter um canal de YouTube, você pode não trabalhar mais com isso, dar treinamento, por exemplo. Eu dou treinamento também. Eu posso trabalhar por projeto, que é o que eu faço hoje. Então, o Narra Quem Sabe é um projeto para a Disney. Faço só o Narra Quem Sabe. Acabou, acabou. E agora vamos fazer um novo projeto. E assim vai. Então, assim, eu acho que a rede social te dá inúmeras possibilidades. Hoje, eu olho lá meu Instagram, meu público é quase que 90% masculino. Eu trabalho para o futebol, que ainda é muito masculino. Apesar de eu trabalhar com mulheres dentro desse ambiente do futebol, né, trazendo narradoras para o mercado, ainda é muito masculino. Então, é mais palpável, eu tô vendo. E outra, na televisão, a gente não tinha essa resposta. No Instagram, o cara te fala na hora. Maneiríssimo se você fez, ou então ficou uma M, não gostei. Pô, essa resposta é incrível. No rádio, é assim hoje, né? A gente tem, o ouvinte entrar no ar, ele fala o que ele pensa, é ao vivo. Então, eu acho que é muito melhor trabalhar do jeito que eu tô trabalhando hoje. Por projeto, eu trabalho fazendo o que eu quero, o que eu gosto. Sério, cara, uma coisa que me deu um alívio gigantesco quando eu saí foi que eu fui apagando aqueles e-mails, escala de Natal, escala de carnaval, escala não sei de que, escala do feriado, escala do... Meu irmão, você é escravo da escala. Só quem faz escala é que sabe o que é você ser amarrado na escala. Tenho muito convidado que não fechou horário e dia comigo por causa da escala. Então, e você vê, se você entra nesse ambiente do YouTube, por exemplo, irmão, é uma infinidade. Uma infinidade. E hoje eu posso abraçar o projeto que eu quiser. Hoje eu trabalho para o Banco do Brasil, eu trabalho para... Acabei de finalizar a ESPN, agora o Narra Quem Sabe. Eu trabalho para a Vasco TV. E para quem quiser me contratar. Então eu faço todo tipo de trabalho para qualquer coisa. Dentro do meu ambiente, de treinamento, de comunicação. E vem aí uma novidade que eu não posso falar ainda. Que hoje eu botei lá, postei, mas eu não posso falar ainda. Dá um spoilerzinho pra gente. É no YouTube. Boa, boa. Eu vou ter que arrumar um patrocinador para te contratar, para você tocar aqui o perfil, hein? Porque, meu Deus, essa tua experiência é incrível, incrível. Sua história é muito. Eu sou muito feliz e grata por tudo que
que eu fiz. Eu acho que cada pessoa também que eu treino e que eu deixo é um legado. Eu sempre falo isso pra Fernanda. Fernanda, você é um legado. Renata, você é um legado. É muito maneiro. O Pedrinho, tem muito orgulho. Eu falo, Pedrinho tá arrebentando. Mas também eu sou aquela que eu continuo acompanhando. Então, se falou uma eu falo, pô, por que tu falou isso, cara? Pô, Ó, errou comentário. aqui. O Elton, goleirão. Beijo pra você! Caraca, é muita mensagem, gente. Não consigo acompanhar, não. Eu volto aqui, o negócio não vai. É tanta mensagem. Eu vou ler a do Elton. Diga. Eu, como privilegiado atleta do clube, estou me deliciando em te ouvir falar com tanto carinho desde que já fez para muita gente. Obrigado, Vanessa. Oh, Elton, valeu, obrigada. Cara, vocês não têm ideia. Posso falar uma coisa? Eu acho que uma das vantagens da gente ser jornalista e trabalhar no nosso clube é que a gente tem contato com os ídolos do clube. Gente, não tem preço. Não tem preço. Sabe, o dia que Edmundo foi lá, que ele chorava, o Felipe, que ele lembrou que ele morou ali em cima, sabe? Não tem preço receber um Roberto Dinamite. Cara, a gente encerra em 1 hora, é isso? Tem que encerrar? Você que manda. A convidada que manda. Por mim, eu fico Pode até ficar mais tempo? muito mais. Você que manda, Vanessa. Então vamos ficar. Cara, essa é uma história maravilhosa, Roberto Dinamite. Beijo, Roberto. Força, querida. Vai ficar tudo bem. Última vez que o Roberto esteve comigo lá em São Januário, antes dessa doença aparecer e tal, eu falei pra ele, pô, vamos lá na arquibancada. A torcida não tava ainda no estádio, tava a pandemia. Vamos na arquibancada. Arquibancada? Eu falei, Roberto, você já foi na arquibancada? Não, Vanessa, eu não lembro de ter. Eu falei, Roberto, você nunca foi na arquibancada de São Januário? Ah, acho que só quando eu era pequeno. Eu falei, quê? Você nunca viu um jogo da arquibancada? Não. Falei, então você vai comigo na arquibancada. Fiz ele subir aquela escadaria toda da arquibancada. Sentei com ele. Tinha que ver a emoção dele. E o jogo, quando tava sem... Elton sabe disso. Quando não tem torcida, você escuta tudo, né? Escuta tudo. E aí eu falei, caraca, cara, que loucura. Eu tô do lado do Dinamite aqui. Pô, tem noção? Quando os meus filhos nasceram, eu levei lá um monte de bora pra ele assinar do Vasco. Pô, ele foi no meu casamento, tá? Dinamite foi no meu casamento, aniversário de um ano dos meus filhos. Edmundo tava lá também. Carlos Alberto. E aí eu falei, gente, como é que pode, né? Eu tô aqui com o Dinamite. Aí, na última vez que ele foi lá, já tava com a torcida, eu falei assim, pô, vamos lá, cara, na torcida. Aí ele olhou pra mim e faz aquela cara. Donizete faz a mesma cara. Na torcida. Eu falei, qual o problema, cara? Você é ídolo, vambora lá na torcida. Eu não tenho Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, tenho nada. Nenhuma medalha eu tenho. Vocês que jogaram bola, vamos lá comigo. Meu irmão, o Dinamite foi cercado pela galera. Era foto do cotelado, não sei o que. Não. Simplesmente, se essa palavra não existe, passa a existir agora. Inandável. Não dava pra andar. Aí, eu sei que teve uma hora, meu irmão, que eu já tava irritada. Ele olhou pra mim e falou assim, porra, Vanessa, eu te avisei. Ele falou assim, baixinho, né? Que a galera tirando foto. Eu avisei pra você, agora você me tira daqui. Aí eu falei pro Ney, que é o menino que trabalha comigo, falei, Ney, tem que tirar o Roberto daqui. Aí o Ney, bora, acabou a foto, vamos nessa, acabou, senão ele não vai chegar ali do outro lado, que ele quer comer um bolinho de bacalhau, não sei o que, taraná. Eu sei que, cara, a gente foi empurrando, literalmente empurrando, pra ele chegar do outro lado. Porra, eu vivenciei com o Dinamite isso também, com a Cássio, eles indo no meio da torcida, porra, todo mundo, é Donizete. Cara, isso é incrível, não tem preço, sabe? É um negócio, Pedro, que eu me sinto abençoada de poder receber esses caras, de ter contato com esses caras. Sabe, outro dia o Donizete foi comigo numa pelada dos meus filhos e dando opinião. Falei, caraca, eu tô aqui com o Donizete. Ele tá dizendo aqui que os meus filhos jogam bem. Sabe? Não tem preço isso, cara. Incrível, incrível. Incrível. Queria deixar um abraço pro Elton aqui. Eu já mandei mensagem pro Elton pra gente bater um papo. Não sei se ele viu. Um dos maiores goleiros que eu vi no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Valoriza não, hein, Elton? Lembro dele e Júlio César aqui no Flamengo e Vasco. Era incrível, era incrível. Eu acho, assim, Pedro, que a gente tem que viver esses momentos dentro do futebol. E graças a Deus eu posso estar dentro do meu clube e eu me emociono muito, sabe? Porque eu acho que quando você tem uma história com o clube, são muitos fatores, não é só o futebol em si. Pô, saber que meu pai está assistindo, está me assistindo, né? Tá me vendo na Vasco TV, ele me ensinou a ser Vasco. Eu casei, sabia que eu casei na sede náutica do Vasco? Caramba, na Lagoa. Eu casei ali. Eu sou Incrível. muito Vasco. Ó, Eu acho que é um orgulho, cara, isso.
É só combinar, viu? Ele falou, é só combinar. Ah, Ele quero tá ver. falando que é só combinar. Ó, tá escrito aqui, hein? É, printar para garantir, tô brincando. Falando de futebol de clube, você falou de que já viveu desde a época de Eurico, você citou os dirigentes, Salgado, Campelo. O que você acha da SAF? Especificamente do Vasco, mas como ideia geral para o futebol brasileiro, que é o ano da SAF aqui no Brasil, né? Cara, eu acho que é a salvação, sendo bem sincera. Eu acho que a gente ganhou na Mega Sena e a gente tem que pegar essa grana. Tomara, Deus queira que esse contrato seja acertado, que tudo fique bem, que tudo dê certo, que o processo todo ande, caminhe do jeito que a gente está imaginando. Mas eu acho que para o clube vai ser fundamental. Sabe o que eu acho que acontece hoje? A gente ainda tem uma questão no futebol brasileiro que é: eu sou dirigente e eu torço para o meu time, de coração. Tá, mas eu sou empresário? Sou. Eu entendo do negócio, entendo. Eu também entendo de futebol, mas eu tenho uma paixão, ela se mistura com o negócio. Consegue compreender? Existe uma diferença entre o cara que ama aquilo ali e o outro cara que é empresário e tem a cabeça sem paixão. É completamente diferente. Eu não tenho paixão, então eu vou falar de números, sabe? É aquela coisa que os chefes têm esse talento de não se envolver emocionalmente com o funcionário, porque aí na hora que ele tem que demitir, ele demite, na hora que ele tem que tomar as providências, ele toma, porque ele tem que ser corporativista naquele momento. Eu acho que isso falta um pouco ao futebol brasileiro. Aí você mistura a paixão do cara que, pô, cresceu ali naquele clube e tal, e eles não conseguem separar. É difícil mesmo. Porque, pô, você quer que o teu clube vença, você quer que o teu clube ganhe títulos. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Bandeira de Melo quando ele estava tentando acertar as contas do Flamengo. E ele falou: Vanessa, eu estou fazendo um trabalho muito maneiro, vai dar certo, só que eu não ganho título nesse período. Eu faço o que com o torcedor? Eu tive com a Patrícia Moninho essa semana e ela falou isso. Cara, é muito difícil. Então o Vasco está num momento que o torcedor está maltratado. O torcedor, ele quer os bons tempos do Vasco. Você acha que aqui na minha casa eu não escuto dos meus filhos? Ô mãe, e se o Vasco ficar na Série B? Né? No final do ano eles falaram isso. A gente vai torcer para quem? Eu falei, podem escolher. Vocês têm Vasco, vocês têm Messi e Cristiano Ronaldo. Vocês escolham aí. Mas a gente nunca vai deixar de ser Vasco. Então eu acho que essa molecada, eles têm essa coisa de muitos brasileiros fora. Então eles têm, você vê uma pelada de criança, todo mundo tá com camisa internacional. Quase não tem camisa do clube. Então acho que a gente precisa fazer esse resgate das crianças. Principalmente essa geração dos meus filhos que na pandemia não podia ir ao estádio. Como você constrói um amor por um clube? Levando a criança no estádio. Quantos pais você conhece que torciam para o time A e aí a criança foi torcer para o time C porque era o tio que levava? Meu pai deu mole, meu pai torce para outro time. Entendeu? É complicado. Porque você tem que levar a criança no estádio. Você tem que alimentar aquilo ali. Então eu acho o máximo, sabe? Quando eu vejo as crianças no estádio, quando eu vejo os meus filhos querendo colocar a camisa do Vasco, querendo saber a história. Eu levei eles lá na Vasco TV para eles conhecerem. Eles conhecem o Roberto, conhecem Edmundo, conhecem Donizete. Então, assim, é fantástico. E fazer a criança saber a história, contar a história. A Vasco TV, ela tem esse propósito. Enaltecer a história do clube, contar a história do clube. Sabe? Como é que eu vou falar? Assim, eu acho que a gente tem que contar para as próximas gerações o que se passou. E também a gente tem que ajudar a construir essa história que está acontecendo. Nós vivemos o presente, a gente tem que ajudar a construir essa história. A gente tem que ajudar o clube. Tem que apoiar o clube. E a torcida do Vasco é incrível. E que história do Vasco, né? Independentemente de títulos em campo, Inclusão, é o time do povo, grandes causas. a construção do estádio, é muito bonita a história do Vasco. Beijinho no ombro dos outros clubes, cara. Mas a história do meu clube é linda. Queria, para não te prender muito mais também, queria falar um pouco de jornalismo impresso com você. Você ainda tem hábito de ler alguma coisa impressa? Algum jornal? Cara, eu acho que deve ter uns 5 anos que eu cancelei. Quando eu entrei na Rádio Globo, eu cancelei a assinatura porque eu entrava 7 horas da manhã no ar. Então, quando eu chegava, o jornal já não tinha mais função.
E eu comecei a ver que com a coisa da internet, para que você vai ter um jornal impresso? Eu amava tomar uma xícara de café e folhear o jornal, como quem é rico e não precisa trabalhar e pode sentar e botar a perna pro ar. Mas não é a realidade. Então eu comecei a ver que não adiantava ter o jornal impresso ali, porque eu já tinha visto tudo na internet, eu já sabia o que tinha se passado. Então aquele jornal começou a ficar velho. Aí quando começaram as edições online, aí eu acho que. Só que eu acho que demorou esse processo, Pedro. Os jornais demoraram a entender que. Então, essa é uma geração. A geração do meu pai, por exemplo, não lê no iPad. Ele prefere, ele tem lá a assinatura dele do jornal. Mas a minha geração e a dos meus filhos, pô, é completamente conectada. Então, acho difícil a gente manter esse hábito. E eu imagino quantos jornais impressos devem ter sofrido, sabe? Eu trabalhei dentro do Jornal do Brasil, eu trabalhei dentro do Jornal Globo, porque eu estava na Rádio Globo, é dentro do Globo. Pô, muito difícil, cara. Muito difícil. Eu te fiz essa pergunta porque o pessoal pede muito. Pedro, volta com o Jornal do Esporte, volta com o Jornal do Esporte. Gente, não é assim, é um projeto muito... Eu tenho muita vontade de voltar com o jornal numa distribuição gratuita em dia de jogo, por exemplo. Fazer uma edição do jogo. Flamengo e Vasco, escalação de cada um, como foi a semana, tal. Um fotão do Gabigol, um fotão do craque do Vasco, mas seria uma coisa mais lúdica, né? Mais para... Acho que a geração de hoje vai pegar o jornal na mão, vai sujar a mão toda e... Cara, o que é isso aqui? Vai xingar o jornal, não quero mais isso para jogar fora. Cara, você vê como é que é a mudança, né? Um dia eu tava no... Eu gosto muito de ouvir o jogo no rádio, né? Principalmente quando eu tô me deslocando. Daí eu tava ouvindo lá a Rádio Globo. Aí o Luca, ô mãe, cadê a imagem? Eu falei, não tem, é rádio. Aí ele, rápido, que jogo é esse? Tal. Aí ele botou lá no YouTube, lá no negócio, pá, achou uma rádio, um negócio pirata lá, tacou no iPad. Porque pra ele aquilo é inadmissível. Outro dia não, deve ter uns 3 ou 4 anos, o Lourenço falou assim, ô mãe, vem aqui, tem um problema na televisão. Entrou um negócio aqui no meio do meu desenho. Era o comercial. É outra geração, sabe? Essa geração, e por isso é que eu acho, e aí voltando à história de eu entrar a partir de agora no YouTube com força, eu acho que quem não está nesse ambiente conectado, não está num streaming, não tá fora. Então, para você continuar trabalhando dentro desse ambiente de comunicação, você tem que estar onde o público está. E, cara, é um aprendizado, sabia? É um aprendizado. Eu acho muito engraçado quando eu cheguei nessa escola para dar uma palestra, os moleques me conheciam da Vasco TV, não me conheciam do Sport TV. Porque eles não assistem televisão. É outra geração. E quando você fala assim, eu fui contar, olha como é que são as coisas. Eu fui contar a história do sequestro do ônibus 174, daí eu falei que quando eu voltei para a redação, o Bonner e a Fátima pediram para falar comigo. Aí um menino lá de 15 anos levantou o dedo e falou assim, mas eles eram o quê? Seus chefes? Eu falei, cara, não tem ideia do que é o Jornal Nacional. Ele não tem ideia, é outra geração. Então, ou você entra com força, né, e se dedica dentro desse ambiente do streaming, e a minha inserção foi via Vasco TV, ou você não tem, cara. Mudou. O modelo mudou completamente. E é tão bom fazer o streaming, né? Você tá num ambiente de YouTube, assim, é incrível. Pode fazer o que você quiser. E eu tenho um projeto grande agora para o YouTube. Em breve a galera vai saber, eu vou dando os detalhes aí ao longo das próximas semanas, mas vai ser muito legal, eu estou muito feliz. Poxa, que bom. Vem cá, depois dessa aula que você deu pra gente, eu não posso deixar passar nada. Esqueci de fazer alguma pergunta? Sei lá, cara, se quiser a gente fica aqui a noite inteira conversando. Eu tenho muito assunto, eu falo pra caramba, cada hora eu lembro mais uma história. Eu acho que as grandes coberturas, né, no jornalismo, elas nos ensinam muito. Estar ao vivo num momento de tensão, como eu tive lá no ônibus 174, e num jogo de futebol onde você tem aquela tensão, né, se vai dar certo, se vai ganhar, se vai classificar. Tudo que é ao vivo, eu acho que segura mais as pessoas e é o que sustenta um pouco a televisão hoje, né? O ao vivo. Porque todo mundo quer ver ao vivo, né? Eu não quero... se eu não conseguir assistir o programa ao vivo hoje, amanhã eu vejo. Mas um jogo ao vivo, você tem que ver na hora. Eu quero saber o resultado, quero saber o que está acontecendo.
Então você não resiste. Então o esporte leva vantagem nisso. Eu quero ver o que vai acontecer. Quero saber o resultado desse jogo aí. Então eu quero estar ao vivo. Porque senão eu vou ficar para trás. Todo mundo vai comemorar, vai saber, eu não sei. Que eu não vi. Porra, aí é aquilo, né? É a sobrevivência do ao vivo. Por isso que eu amo fazer ao vivo. Você vê, quantas vezes eu precisei gravar o Sport TV News, sempre dava errado quando tinha que gravar. Sempre dava errado. Por quê? Porque você tira a concentração. Quando você tá ao vivo, você tá ali, ó. E olha que, cara, eu já passei por cada situação assim, de ao vivo, que, meu Deus do céu. Grandes coberturas, tipo, eu fiz a Eurocopa na Polônia, porra, praça de guerra, quando era jogo Polônia e Rússia, uma brigalhada do caramba, sabe? Então, eu acho que estar ao vivo porra, é fantástico, cara. Você ter a oportunidade de contar uma história ao vivo não tem preço. Você vivencia a história. Como é que era uma super quarta de futebol, por exemplo? Todo mundo te chamando de todas as praças. Você já falou um pouco de coletiva, mas repórter chamando, técnico caindo, jogador brigando com o torcedor. Isso é uma loucura, né? Cara, Telecine Pipoca é a definição. Eu abria, falava, olá, boa noite, Sport TV News está no ar com os seguintes destaques. Fulano ganhou, o outro perdeu, não sei quem classificou, lá. Vamos ao vivo ao Morumbi. A partir dali, eram 56 minutos, que era o tempo que tinha que ter, máximo, até botar um break, direto indo de um estádio para outro. Era assim, o Sport TV News. Eram 2 horas de jornal ao vivo, sem levantar para fazer xixi, com 2 breaks, sei lá, 3 breaks. Mas era assim, direto. Do Maracanã, agora vamos ao Mineirão. Do Mineirão, vamos a não sei o quê. Irmão, não acabava. E aí, eu ia dormir. Eu saía do ar 1 da manhã. Eu ia dormir 2, 3 horas. Aí eu acordava às 11 para correr. Eu morava na Lagoa, corria ali na Lagoa. Cara, e feliz da vida. Mas era... E eu gosto dessa tensão. Do tipo, o treinador terminou de falar e eu não sei qual é o próximo estádio que eu vou. Porque o Chafi tava lá tentando saber quem que ia falar. E imagina, desciam aqueles sinais todos, de todos os vestiários. E agora? Vamos aonde? Vamos aqui no Morumbi, no Mineirão, vamos... Aonde que a gente vai? Pô, isso não tem preço. E outra, você não sabe o que vai acontecer. E essa é a graça do jornalismo. Pode cair o técnico, pode ter uma brigalhada, pode alguém cair em campo duro. E aí é que eu falo da preparação. Você vê, nessa preparação que eu fiz da Renata Silveira para ser narradora, eu preparei ela para ela estar ao vivo na hora que o Eriksen cai em campo, que ela narra 1h30 de Eriksen caído. Porque eu matei o Ayrton Senna no treinamento dela. No meio do treinamento, eu falei, morreu o Ayrton Senna. E ela estava no meio de um jogo do Flamengo, narrando um gol. Eu falei, morreu o Ayrton Senna. Aí você... Que é assim que acontece no jornalismo. Então, quando eu matei o Ayrton Senna lá no treinamento dela, ali eu preparei ela para o Eriksen. E ela, pô, agradece até hoje. Ela fala, cara, obrigado, você me preparou pro Eriksen. Então, você tem que estar preparado. O ao vivo é isso. De repente, muda tudo. Nesse último treinamento agora que eu fiz com as meninas dessa segunda edição do Narra Quem Sabe, foi o Maradona. Morreu o Maradona. Pá. E elas estão preparadas, né? Foi isso incrível. Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã. Não, a última, então. E a entrevista imperdível? Você falou que eu acho muito isso também. O jornalismo traz a possibilidade da gente ver de perto nossos ídolos, né, de infância. E você convivendo com o Dinamite, com o Edmundo, Felipe, Pedrinho, Donizete. Não sei se hoje, na época de Vasco TV, ou se antes de Sport TV. Qual foi a entrevista mais marcante que você fez? Aquela que você, apesar de você ser muito segura, tem uma hora que a gente dá uma cambaleada, né? Qual foi aquela entrevista que você... Cara, foi o Pelé. Lembra que eu te falei que eu tava querendo fazer aquela campanha que os jogadores da Copa de 70 iam mandar um recado para a seleção do Neymar. Daí, pô, foi difícil arranjar o Pelé, tá? Eu fiquei ligando 3 meses para conseguir agendar o Pelé. E sabe como é que eu consegui? Surtei. O Pelé tava em São Paulo, tá? Na casa dele em São Paulo. Eu, cara, mandei assim do nada. Liguei pro assessor dele e falei, olha só. Então, sabe aquela matéria que eu tô tentando agendar com vocês com o Pelé? Eu tô indo para São Paulo amanhã gravar uma outra coisa. É uma equipe grande, são 15 pessoas. Teria como a gente encaixar essa entrevista do Pelé, já aproveitando que a equipe já vai estar aí? Mentira, não tinha nada marcado, não tinha equipe, não tinha nada, tá?
Aí ele, olha, eu te dou uma resposta até o fim do dia. Meia-noite chega um e-mail da assessoria do Pelé. Entrevista daqui a 2 dias. Meu irmão, meia-noite mandei pro meu chefe. Brandão na época. Brandão. Pelé, confirmado. Maluco, ele não acreditou. Só que aí chego eu na porta da casa do Pelé. Falei, caraca, eu vou entrevistar o Pelé. Sério. 6 camisas pra ele assinar. 300 autógrafos, pedidos de todo Deus e todo mundo, né? Aí eu falei assim, tocou meu celular na porta da casa do Pelé. Oi, Vanessa, da enfermaria da escola, seu filho Luca tá com febre. Eu queria gritar. Aí eu falei assim, claro, o que ele tem? Não, ele tá com febre. Na porta da casa do Pelé, tipo assim, a equipe saindo pra entrar, pra subir. Aí eu falei assim, não, ele tá com febre muito alta, Vanessa, 40, não sei o que, não, 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 não. Eu falei, tá bom, eu não tô no Rio, mas alguém vai pegar ele. Liguei pra minha mãe. Mãe, o Luca tá com febre, eu tô na porta da casa do Pelé. Resolve, por favor, não me liga. Tô na porta da casa do Pelé, é muito bom, né? Rezei e falei, vai dar tudo certo, meu filho. A mamãe tá mandando energia pra você, vai dar tudo certo, eu tô na casa do Pelé. Aí, beleza, o Pelé tava na rua, dando uma entrevista não sei do que. E a gente na casa dele. Pô, eu cheguei na casa do Pelé, montei um trilho gigantesco, eram 3 câmeras, gente pra cacete. Eu sei que eu falei assim, pô, tá demorando, né? Eu tava lá retocando a maquiagem, eu tava assim, abaixada, retocando a maquiagem, dentro da casa do Pelé, concentrada. Falei, cara, eu vou fazer um xixi rápido, porque, pô, ele deve estar chegando. Quando eu levantei, dei de cara com ele assim. Falei, caraca, Pelé. Vou fazer xixi nas calças, não tava nem aí. Aí eu falei assim, vamos começar? Vamos. Cara, incrível. Ele assinou as 6 camisas. Ele gravou vídeo. Luca e Lorenzo obedeçam a mamãe. Juro por Deus, eu tenho esse vídeo. Muito bom. Luca e Lorenzo, vocês têm que obedecer a mamãe. Cara, tu tinha que ver os amigos dos meus filhos. Caraca, o Pelé mandou mensagem. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer o Pelé chorar. E aí eu comecei a fazer a entrevista e eu ensino isso no meu curso, que você cria uma conexão com a pessoa para que ela te entregue. Eu falo que eu arranco a alma da pessoa. E é assim que eu faço mesmo. Aí eu fui lá, fui indo, até uma hora que ele começa a chorar, ele desaba, fala do pai dele, não sei o que, lá. A entrevista é linda, 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 linda. E foi assim, para mim, um golaço eu ter conseguido entrevistar o Pelé. E tenho lá o vídeo dele, sei lá quantas camisas assinadas. Cara, que paciência incrível, um fofinho, maravilhoso. Amo você, Pelé. Legal. E como é que foi ser entrevistada hoje aqui? Cara, eu praticamente falo sozinha, né? Tu sabe que eu fico com vergonha, sério, porque eu mesmo falo, eu mesmo me entrevisto. Um negócio meio. Eu tenho que me policiar para eu responder, dar aquela deixa, fala você, né? Você acha que eu falei muito? Ai, que Não, horror. olha, eu tô pensando, deixa eu colar meu roteiro aqui, acho que eu não esqueci nada, não. Ah, Eu mas tô a tentando ver se eu lembro de alguma coisa. Será que tem pergunta da galera? Vê se tem pergunta aí, que tem muita gente mandando mensagem e na eu não caixa, consigo ver. Marilson dos Santos. Saudações Vascaína. Grande Marilson. Ah, garoto! Beijinho pra você. Na caixinha o pessoal não mandou. O pessoal tem. Ó, nas 11 Esportes, Vasco é gigante, vai subir. Nas 11 Esportes é um perfil bem legal do Instagram também. Se Deus quiser. Se Deus quiser, caraca. Queremos, precisamos. Todo mundo pedindo o seu só vem. É o seu bordão? Só vem! É porque eu falo, no final eu falo só vem. Sei lá, eu acho que eu criei isso no rádio ainda. Eu sempre fazia chamadas e aí no final eu falava, pô, hoje tem uma entrevista imperdível, vou bater um papo com o Pedro, Jornal dos Esportes. É às 8 da noite, hein? Só vem! Vou usar essa aí, hein? Vou fazer esse corte aí, hein? Ai, ai, aí o Ney fica rindo. Cara, o Ney tem várias histórias comigo também, gente. O Ney é o MacGyver da parada. Ele é muito MacGyver. O Ney me salva de cada coisa. Quando a gente fazia... Lembra na Copa do Mundo? O Sport TV fez um estúdio, uma bola de vidro lá na Ilha Fiscal. Meu irmão, a gente tinha que chegar às 5 da manhã, porque a gente já estava no hora às 7, né? Aí eu falei, Ney, caraca, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um café da manhã. Ney, 5 da manhã, fazia um café da manhã. Só que aquela ilha ali é cheia de rato. Os ratos ruíam os cabos da internet toda madrugada. E os militares são super, né? Eles são... E a galera ali da Marinha
revistavam os carros, abriam o porta-mala dos carros todo santo dia. Era a mesma equipe, todo mundo com crachá, o cara abria a porta-mala. Não sei se achava que a gente ia levar drogas, a gente ia levar armas, alguém morto no carro, não sei. Eu sei que eles revisavam o carro inteiro. E daí a gente entrava. Aí o Ney fazia um café da manhã pra gente e tal. E tinha um negócio de uma atração musical. Só que olha que loucura, Pedro. Eu sou muito cara de pau. Eu sou muito pagodeira, né? Amo pagode. Então eu conhecia todas as bandas. Então eu ligava e falava assim, Arlindo Cruz, é o seguinte, eu tô fazendo um programa assim que entra na hora às 7. A tua equipe tem que chegar às 6h30 da manhã pra passar o áudio, tá bom? O que os caras faziam? Exalta Samba, não sei o quê. Ia todo mundo, Mumuzinho, Dudu Nobre, todo mundo ia direto do show, sem dormir, entendeu? E lá tinha um super café da manhã e tal, e os caras já passavam o som às 6h30 da manhã, que eles estavam voltando do show. Deixa estar que eu marquei a timbalada. 3 dias antes da timbalada ir lá, o cara me ligou. Ó, minha rainha, o caminhão tá saindo daqui. Eu falei, que caminhão, irmão? O caminhão com os instrumentos. Pedro, me chega um caminhão da timbalada, com aqueles caras todos pintados. Falei, olhei pro Ney, falei, Ney, se vira, arranja uma mesa de áudio gigantesca que vai ter que plugar esses instrumentos todos aqui. Dava para gravar um clipe na Ilha Fiscal com tanta gente. E todo dia tinha, cara, uma banda que ia lá. Pô, foi incrível, cara. Ah, e teve uma situação maravilhosa que eu passei para fechar. Eu comecei a fazer parceria com o Lucas Gutierrez, que hoje está no Esporte Espetacular. O Lucas tem uma formação diferente da minha. Eu sou jornalista raiz e o Lucas, ele vinha do teatro. Então, e são gerações diferentes, maneiras de pensar diferentes. Eu muito mais, assim, como eu vou dizer, formal do que ele. Eu sou engraçada, divertida, mas eu tinha uma coisa do jornalismo mais... E ele... Aí eu falei assim, Lucas, a gente vai receber o Serginho Malandro. Ele, caraca, Serginho Malandro, vamos fazer o quê? Aí eu falei, pô, vamos fazer a Porta dos Desesperados. Cara, entra o Sérgio Malandro abrindo o programa, tá na área. Aí ele entra. Lucas, Vanessa, onde vocês estão? Não sei o quê. Vou abrir as portas dos desesperados. Saio eu e o Lucas correndo. E no meio do negócio da conversa, o nosso diretor-geral era o Alberto Pessegueiro, o diretor da Globosat, que estava lá desde que foi criada a empresa. Vira-se o Sérgio Malandro e fala assim, no meio do programa. Primeiro eu já achei que a gente ia ser demitido, ali eu tive certeza. Aí ele falou assim, vem cá, o Alberto Pessegueiro tá trabalhando aqui ainda? Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, então, ele é o diretor-geral e tal. Porra, estudei com ele, nananã. Dia seguinte eu falei, bom, ou a gente vai pro RH agora, ou então... Dia seguinte, primeira pessoa que eu dou de cara, o Pessegueiro. Aí eu falei, ai, tomara que ele não fale comigo. Aí ele, vem cá, o Sérgio Malandro esteve aqui ontem, é? Eu falei, ferrou. Aí ele falou, pô, meu porteiro falou. Aí, seu Alberto, o seu Sérgio estudou com o senhor? Meu irmão, incrível. Sérgio Malandro, incrível, incrível. Eu passei bons momentos ali no Sport TV. Tenho muita saudade de toda a galera. Uma galera incrível, uma equipe incrível. Amo ali, tenho muitos amigos que eu vou levar pra vida. Renata Silveira entrou agora. Renata, falei de você, amiga. Sua orelha tá quente? Renata Silveira é a voz maravilhosa, brilha muito, amiga querida. E ela vai brilhar mais ainda. A Renata é uma pessoa... Pega o babador aí, Renata. Extremamente dedicada, é estudiosa. Ela é mãe de atleta que nem eu, então a gente fica ali no treino. Eu e ela acompanhando nossos filhos jogando. E quando eu conheci a Renata, eu falei, cara, que voz que tem essa menina, voz incrível. E eu fiquei muito feliz de ver a Renata narrar a Copa do Mundo na Fox. Era uma cobrança absurda, um nervoso absurdo. A gente viveu um momento lindo que a gente narrou a final, chorava eu e ela. Né? A gente estava com o Emerson e com o Zinho com a gente comentando. E agora ela poder estar na TV Globo realmente a costura da história. Né? Eu comecei isso lá atrás, começando a narrar na TV Globo, na Olimpíada, no Pan-Americano. E olha quanto tempo levou para que a gente colocasse uma mulher narrando futebol nas organizações Globo. Brilha muito, maravilhosa, linda. Esse teu lado eu achei muito, muito incrível também. Desde quando soube da história da Fernanda, achei muito, muito legal esse seu lado de ajudar as pessoas. Desde sempre, né? Como surgiu do nada e acabou sendo uma coisa oficial, né? E eu acho assim, ao mesmo tempo que eu dou bronca, tipo, quando a Fernanda cumprimentou o cego, eu queria matar ela. Cara, como é que você cumprimentou o cego?
Porque para mim aquilo é inadmissível. Mas a Fernanda é de uma outra geração. E que tudo bem, virou meme lá um período e depois ela também tem uma maneira de assumir os erros. Ela fala, fui eu mesmo que cumprimentei o cego, tipo assim, tá tudo certo, já pedi desculpa ao cego, tá tudo certo. Então também depende da maneira como você vê isso. Eu entrei numa TV Globo com muita regra, né? A Renata já tá numa outra geração. E eu fico muito feliz de poder ter, de alguma forma, contribuído na carreira de todas elas, né? De poder ensinar um pouco do que eu sei. Eu acho que eu encurto o caminho. Esse período, eu passei 2 semanas agora com a Duda e com a Isabelle, que são as novas narradoras da ESPN. Pô, o que eu contei para elas e o que eu vivenciei com elas em 2 semanas resumiu ali 30 anos de experiência. Pô, isso é incrível. Você entrega o teu conhecimento para uma outra pessoa continuar a história. Pô, maravilhoso isso. Tem coisa que acontece. Só o meu computador reiniciou do nada. Eu vi. É muita energia, irmão. Aqui sai muita energia, ó. Botei pra ele não apagar durante 5 horas. Não entendi. Aí, tá falando uma parada. Eu vou até contar um negócio. Quando eu trabalhava na Globo News, eu trabalhava de madrugada, né? Cara, eu chegava meia-noite e ia até às 6 da manhã. E não tinha ninguém de madrugada lá. Tinha, sei lá, um fulano que fazia escuta lá da polícia. E na Globo News era só eu. Eu, um editor-chefe e um editor de imagem. Só. 3 pessoas. E o cara pra colocar no ar. 4. Cara, eu escutava uns barulhos, uns estalos, uns negócios no estúdio. Cara, eu sou mega medrosa. Falava, meu Deus do céu, cara, vai entrar alguém aqui. Será que é uma alma, não sei o que, é uma alma penada? Aí eu morria de medo. Também coisa da minha cabeça, né? Não tinha uma alma penada lá. Tinha não. Acho que não. Ai, meu Deus. Obrigadíssimo pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é muito sinistra. Me conta seus projetos. Você está na Vasco TV, Banco do Brasil, claro, com o projeto com a Claro. O projeto com a Claro o projeto com a Claro é um projeto que a gente está fazendo agora os próximos meses. A gente fala basicamente de futebol, é voltado para o futebol. Então, eu estou fazendo campeonato carioca, paulista, muitas entrevistas aqui no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então, é um projeto muito legal. Eles têm os direitos da Copa do Mundo, então eles já estão pensando no projeto Copa do Mundo. Então, está sendo muito legal poder entrar nesse ambiente já agora, né, falando muito de futebol. Então, eu estou muito animada, estou muito empolgada. O Estúdio Claro é o canal 500. Então, assim, é legal porque a gente tem ali um canal de esporte, um de entretenimento, música, variedades. Eles têm ali, é um canal que vende a programação dos canais. Então, é muito legal que tem os destaques. Então, eu estou gravando conteúdo para eles. Eu estive no Maracanã essa semana. Devo fazer agora a final do estadual para Claro. Então, é um projeto muito legal e a galera é incrível, assim. É engraçado, né? A gente vai se transformando e a gente vai fazendo de uma outra forma. A experiência nos faz entender que cada dia você precisa se renovar, você precisa se reinventar. E isso exige de você. Por isso que eu gosto muito de dar palestra em escola. Porque as perguntas que eu recebo dos estudantes, como eu te contei agora, dessa galera que tem 15 anos e que não sabia o que era o Jornal Nacional, aí você tem que também falar a linguagem deles, né? E se eu não tiver na internet, se eu não tiver no YouTube, eu não sei o que está se passando. Estou até agora com o que você falou da galera do correspondente, eu não sabia o que era delay. Me inscrevi tanto nesse programa, tanto que essa resposta eu saberia, pelo menos. Mas assim, são vivências diferentes, experiências diferentes. E ali eles vão morar num outro país, sem experiência nenhuma. Então, assim, boa parte desses meninos eu treinei. E eu vi o progresso deles muito grande, sabe? Eu vi pessoas como o Benhur Correia, que hoje está fazendo RJTV e que foi correspondente lá em Las Vegas, crescerem, sabe? Desenvolverem um talento fantástico. O Felipe Brizola. Foram tantos meninos, a Júlia, né? Guimarães, a Julinha. Então, assim, são meninos que eu vi crescer ali. Eu vi o talento sendo desenvolvido. Eu ajudei ali naqueles treinamentos que a gente dava do RH a desenvolver esses talentos. E eu acho maravilhoso, porque... E posso te falar, eu tenho um negócio que eu não consigo resistir,
E mesmo que eu não conheça a pessoa, eu mando. Então, vamos supor, você é um repórter, está começando, não sei o quê, eu mando. Oi, Pedro, pô, posso te dar uma dica? Por que você não faz assim, assado, por causa disso ou daquilo outro? Você pode até não concordar. E faço isso com gente que já está há muito tempo no vídeo, tá? Gente famosa, que está no YouTube. E a pessoa fica mega agradecida. Por quê? Porque é um ambiente de muita vaidade. Todo mundo fica ali te aplaudindo. Pô, tá sensacional. E tá uma M. Ninguém fala que tá uma M. Todo mundo aplaude e fala, pô, vai, segue aí. Verdade. A Renata tá de prova. Eu sou uma que falo. Quando a Renata fez o Eriksen, agora a cobertura do Eriksen, ela mandou mensagem, Vanessa, vê aí, assiste aí, vê o que você achou. E eu falei pra ela, cara, foi incrível. Tô certo. E assim, a gente só aprende se assistindo, a gente tem que se assistir. Faz e assiste, faz e assiste, faz e assiste, pra poder ter um termômetro. Tá maneiro, não tá, precisa melhorar. Entendeu? Seus filhos se chamam Lorenzo e Luca? E Luca, porque foram Dá uma escolhidos na Itália, os nomes. olhada. Hã? Isso. Ah! Eu também, tem 9 meses, meu príncipe. Eu, Que inclusive, legal! É porque eu escolhi os dois nomes na Itália. Então, assim, são meus queridinhos. Os dois jogam bola, jogam lá no PSG, inclusive com o filho da Renata. o João E. Guilherme. Hã? João Guilherme. João Guilherme entrou? Aham. Oi, amigo! Que delícia! O João Guilherme me ajudou muito em todos esses projetos. O João Guilherme foi muito meu parceiro no Narra Quem Sabe. Muito mesmo. Ele me ajudou muito. Na primeira edição do Narra Quem Sabe, ele escolheu comigo as vozes. Renata, o João Guilherme tem uma parcela aí de culpa na escolha, hein? João Guilherme também mandou e-mail, eu não sei como é que é questão de liberação Cara, no grupo Disney. o Johnny é um cara de uma humildade incrível. O João Guilherme tem uma humildade. É um negócio que transcende, assim. Ele é um narrador que faz uma transmissão muito popular. Ele conversa, é difícil fazer isso, conversar com quem está assistindo. Né? É um bate-papo quase que ele faz. E ele tem uma humildade, ele tem um jeitão, assim, que eu amo de paixão. O João Guilherme é um cara excelente para você trabalhar com ele. Ele é humilde, ele ouve as pessoas, ele ajuda, ele dá um toque, ele tem uma paciência. E outra, as minhas meninas agora nessa segunda edição ficavam assim, meu Deus, ele narra o jogo assim, tipo, fulano, não sei o quê, tipo, sabe assim? Porque, porra, ele faz isso há milênios, com a maior tranquilidade do mundo. E essa construção da emoção, você leva muito tempo para você pegar isso. Johnny, um beijo. Eu conheço o João desde o Sport TV. Trabalhei muito tempo lá com o João no Sport TV e depois a gente foi trabalhar junto na Fox e agora na ESPN. Legal. Maravilhoso. Lennon Pereira tá brigando comigo. Pô, manda meu beijo aí pra ela, só porque eu não sou famoso. Lennon, ele manda mensagem every day. Eu tenho esse hábito, eu respondo absolutamente todo mundo. O Lennon, ele manda mensagem todo dia, eu respondo as mensagens dele todos os dias. Gente, eu respondo todo mundo mesmo, mesmo. Nem que seja oi, bom dia, tudo bem? E você, como está? Eu sempre troco uma ideia ali, tem uma galera que eu converso mais, eu falo com todo mundo. E o Lennon é um cara que eu converso todos os dias. Ele manda mensagem sempre. Perguntou qual o melhor restaurante japonês da Barra. Não sei se você pode fazer esse merchan. Cara, então, tem alguns, assim, no Village Mall tem dois que eu gosto muito. São os dois maiores, é só ir lá que você vai ver. Não sei quais são, mas eu vou falar. Fuxica lá. E tem um que eu gosto muito em São Paulo, que se chama Kitchen. Maravilhoso. Então, beleza. O que mais? Ó, Vanessa, Rainha de São Januário. Valeu, Antônio! Obrigada! Caraca, uma galera. Vou te falar, é engraçado quando palestras da Fono da TV Globo. Ah, que legal. Cara, fonoaudióloga é uma coisa super importante, sabia? Ter uma fonoaudióloga de confiança. Eu sempre que eu dou aula, eu tenho uma fonoaudióloga de confiança. Durante 10 anos eu tive uma fonoaudióloga que me acompanhava. Porque ela te ensina a falar com uma dicção maravilhosa. Fazer essas... eu tenho que treinar isso. Fernando de Fortaleza, um beijo, valeu. No Boteco Fortaleza. Gostei do
tô falando da... Tá falando de quem, Adriano? Fala aí. O Adriano fez Da oficina. isso. Ah, a minha mãe tem a oficina da palavra Aplique. Minha mãe treina, galera. Minha mãe é doutora em língua portuguesa. Daí ela prepara as pessoas para o vestibular, para fazer a redação, tirar uma nota alta no Enem. Que legal. E o projeto da família, do orfanato que você falou? Achei bem legal isso. A gente tem esse orfanato até hoje e a gente não faz mais a festa junina de rua, né? Porque agora é difícil de ter festa junina em rua. Mas a gente ajuda o orfanato. É um orfanato da minha família há muitos anos. E eu acho importante, sabe, a gente mostrar para as crianças que existe uma outra realidade. Por exemplo, a Fernanda Gentil tem o projeto lá, o Caslu, que é do afilhado dela. E eu levo os meus filhos, quando a Fernanda faz as ações do Caslu, nas instituições, para que as crianças vejam que a realidade é diferente. Eu lembro de uma situação que eu vivi com a Fernanda, que eu levei o Luke Lorenzo numa instituição que ela foi visitar, e era Natal, e a gente levou vários brinquedos para as crianças. E aí eu lembro que estavam dando pizza, né, para as crianças. A Lorenzo, mãe, eu quero mais uma pizza. Eu falei, não, você vai esperar todas as crianças comerem, porque essas crianças aqui nunca comeram uma pizza. E nem brigadeiro. Aí ele me olhou com uma cara assim, tipo, como assim? Que absurdo, nunca comeram uma pizza e um brigadeiro. Eu falei, não. Então, agora, essa festa é para elas. E vocês vão ajudar. E aí, cara, foi linda a cena. A Fernanda botou o Luke e Lorenzo para entregarem os presentes para as crianças. Então, tinham as filas das crianças por idade e eles escolhiam se eles queriam uma bola, se eles queriam um brinquedo, o que eles queriam. E os meus filhos entregavam. Cara, foi incrível aquela experiência para as crianças. Incrível. Esse projeto da Fernanda é maravilhoso. Quem puder ajudar a Caslu, maravilhoso. Muito legal, muito legal. Eu mandei WhatsApp para a Fernanda. Não sei se ela viu. Avisa ela que foi legal a Falo live. com ela, falo. Ah, cara, a agenda dela é bem doida, assim. Não, eu sei. Imagina a liberação Ah, dela. a oficina dos novos narradores da TV Globo. Agora eu tô entendendo o que você tá falando. Você fez essa oficina, Adriano? A Globo, ela fez uma oficina. E eu fiz parte dessa oficina dos novos narradores da TV Globo. O Galvão era um dos professores. Cara, e foi incrível. Eu conheci muita gente. Brito Júnior estava nessa oficina. Isso aí foi em 1800, mais ou menos. Caramba. Eu tava na Globo News ainda. Saudade de São Januário. Cara, São Januário é incrível, né? É uma... Oi, João Gabriel. O João Gabriel é um menino que me segue há muito tempo. Ele acabou de se formar na faixa. Então agora você é um colega de trabalho, João. Parabéns para você, viu? O João me escreve todos os dias perguntando as cores do meu esmalte. Essa daqui é Bali, tá, João? Eu respondo todo mundo. Eu respondo todo mundo. A galera tem umas... Por exemplo, o João gosta do esmalte. Tem gente que gosta dos pés e fica mandando 30 mensagens de negócio de pé e eu posto de vez em quando. Mas eu não entendo muito essa viagem que as pessoas têm com os pés, não, tá? Acho meio esquisito. Certo medo. Brito Júnior. Isso, falei, Brito Júnior. Falei, Adriano. Caraca. É muita gente, né, cara? Você vê, a turma que eu me formei na Alice Maria tinha Eduardo Grilo, que trabalhou na Globo News, Márcio... esqueci o nome dele, agora ele tá na CNN, trabalhava na TV Globo. A Renata Vasconcelos está no Jornal Nacional. Márcio Gomes. Renata Vasconcelos estava no Jornal Nacional também, era parte da minha turma. Cara, saiu dali uma galera boa. A Alice que treinou, a Cristiane Pelágio, Maria Beltrão, minhas amigas queridas. Eu faço parte de um grupo de oração com a Cris Pelágio e Maria Beltrão. A gente tem um grupo só de mulheres, são 25 mulheres para fazer orações. Com a Suzana Naspolini também. Beijo, Suzana, tá precisando das nossas orações. Que a bênção divina chegue a você, minha amiga. Vai ficar tudo bem. Suzana é uma guerreira. Uma guerreira, né? A Suzana é uma guerreira mesmo. É mesmo. Gente, eu adorei esse bate-papo. Já tem... O que é isso, gente? 1h40 que a gente tá falando, sem parar. Você falou pra... Agora, antigamente, ficaram 1 hora só e eles cortavam, né? Eles derrubavam a live, né? Agora o Instagram deu uma liberada. Isso é bom, né? Como é o Edmundo pessoalmente? Cara, pensa que ele é igualzinho como ele era no futebol, na pelada da casa dele lá. Quando ele joga a pelada dos amigos, ele briga do mesmo jeito que ele brigava quando ele era jogador. Mas ele é um cara extremamente emocional, humilde toda a vida, um querido. É aquele cara que... Ele foi no aniversário de 1 ano dos meus filhos, pra você ter uma ideia. Caramba. Ele é um querido, assim, humilde, um cara do povo. E tem aquela mesma
garra para jogar bola na pelada da casa dele, como ele era com o jogador. Briga do mesmo jeito com os amigos, igual, tudo igual. Ele é incrível. E um cara muito humilde, sabe? Muito humano. O Edmundo é um cara bom pra gente trabalhar com ele, um cara humano. Adoro o Edmundo. E foi um prazer vê-lo chorar na Vasco TV, sabe? Ele se emocionou muito. Foi muito legal o dia que ele foi lá. A gente queria levar o Edmundo, agora quer levar o Romário. Alô, Peixe. Tô te esperando, hein, Peixe. O Mário vai. É isso, amigos. Pô, adorei, cara. É muita gente entrando, eu não consigo ler essas mensagens todas, não. Um beijo para todo mundo, todos os vascaínos e todos os torcedores de outros clubes, porque eu abraço todas as torcidas, recebo bem todas as torcidas. É engraçado que eu tenho torcedores, seguidores de todas as torcidas. E eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que tratar os outros com respeito, todas as torcidas com respeito. Mas eu sou Vasco, aqui é Vasco. É libertador, né? A gente assumiu o time, né? Depois de tantos anos preso, né? Cara, é incrível, é incrível a gente poder falar do nosso time do coração. Mas o mais incrível é poder ter o prazer de conviver com os ídolos, né? Conviver com os ídolos é um negócio, pô, não tem palavras. Mendes Ney, o Ney, cara, é o cara que me acompanha aí há 15 anos. E, porra, tem história, cara, tem história do Ney. O Ney é um personagem, cara. O Ney, o WhatsApp dele, ele faz aquelas fotos de montagem, ele tem uma barba enorme. E ele faz umas falhas no dente, assim. Ele faz o Photoshop lá, ele tira o dente. Então, uma pessoa de barba sem dente, ele bota uma orelha. Eu falo, Ney, pô, como é que você quer que eu passe seu telefone para alguém para você prestar um serviço, a pessoa vai ver essa foto, ela nunca mais vai te contratar. E o pior é que quando ele entrou na Vasco TV foi na pandemia. Então ele usava máscara. Então as pessoas achavam que ele era daquele jeito. Porque ele estava sempre de boné e máscara, então não dava para ver. E a foto do WhatsApp, todas as fotos que ele postava era sem dente. Eu falo, Ney, qual a necessidade disso, cara? Uma boa. Você espanta as pessoas, eu fico assustada. Que horror. É isso. Vanessa, muito... É isso, muito obrigada, adorei, Pedro. Nossa, foi incrível. Eu não sei nem como é que eu vou editar isso. Muita história maravilhosa. Foi uma aula de jornalismo, uma aula de humanidade. Eu tô emocionado até com o jeito como você como você lida com os profissionais, como você ajuda os profissionais. Eu achei isso incrível. Parabéns pela sua trajetória, sua história profissional é linda. Parabéns, você merece isso tudo. E muito obrigado pelo... Você ficou mais de 1h30 com a gente. Você não me deixou encerrar, eu tava querendo... Eu pensei, vou ficar 1 hora só, que a Vanessa, a agenda dela bomba. Então, ela falar deve... é um talento que eu tenho, né? Então, se você deixar, eu vou falando, sem parar. Não. Sucesso nesse novo projeto. Conte comigo para o que precisar. Tá bom? Cara, me aguardem, hein? Vocês que amam o YouTube, tô chegando, hein? Que é isso, hein? Me aguardem, só vem. Um beijo. Contato, só dá um oi. Obrigadão, Vanessa. Valeu. Beijo, galera. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.